Boa noite, Flávio. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem e você? Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Prazer em vê-lo. igualmente. Ah, Pessoal, estamos aqui iniciando então na SB Som, Sociedade Brasileira do Sommelier, essa transmissão ao vivo com o Flávio Pisato. Já está aí com. Você já está com um vinho na taça, eu também estou aqui. isso aí. Titi, Titi. É, Dentro da série Caminhos do Vinho Brasileiro, a SB Som ela tem uma tradição, né, de estar junto com o vinho brasileiro. Nossa fundação foi em 2002, 2003 fizemos a primeira visita na Serra Gaúcha e de lá para cá todo ano, 16 vezes. Na Pisato fomos 5 vezes. A primeira vez já foi em 2003, fomos na Pisato, fomos recebidos pelo Ivo ainda. E então é um prazer muito grande a gente estar fazendo essa série aqui que começou a semana, 2 semanas atrás com o Adriano Miolo, e essa é a segunda parte. Então, como que é a estrutura desse nosso encontro de hoje de 1 hora? Nós vamos falar uns 15 minutos mais ou menos sobre a família Pisato. Dava para falar muito mais, e do Flávio, né, para contextualizar também o Flávio como esse profissional incrível que é. E depois falaremos meia hora sobre a trajetória da Pisato, tudo que ela trouxe aí para o vinho brasileiro. E depois dos 15 minutos finais, aproximadamente, né, vamos conversar com o Flávio um pouco sobre algumas visões de futuro. Futuro Pisato, futuro Flávio, 15 minutos futuro vinho finais, brasileiro. aproximadamente, né? Então, Flávio, começando aí, né? Bem-vindo, obrigado por ter aceito esse convite aí. Sabemos que é um tempo difícil aí de muito trabalho, mas nosso pessoal aí quer muito saber algumas coisas a respeito da família Pisato, também da sua trajetória. Você que fez engenharia eletrônica como eu, né? E, É, e de repente entrou, né? Voltou para os negócios da família, mas é uma família de muita tradição, né? Que o Flávio é o quarto, né? Quarta geração, né, Flávio? eu sou. Esse negócio de gerações eu me atrapalho, né? Mas quem veio da Itália foi meu bisavô com 6 anos de idade, né? E meu tataravô, claro, o pai do meu bisavô, né? O Pietro, o Antônio com 6 anos de idade. E aí segue, né, o nono Giovanni e o Plínio, e aí sou eu, né? Eu e o Ivo, a Jane, a Flávia, né? E do lado da minha mãe também, né? Da Almolim, mesma situação, né? Aproximadamente mesmo caminho, né? Então, é mais ou menos isso, né? Quarta geração. Agora, dessas primeiras gerações, já houve várias contribuições, né, Flávio, para esses caminhos do vinho brasileiro aí, com as vitiviníferas, depois com as uvas francesas, né? Fala um pouquinho essa trajetória aí das suas gerações anteriores aí, que já Ah, contribuíram bastante, né? sim, é uma trajetória, como é que eu vou dizer? Tu até estava comentando um dia desse quando a gente falou, né? De eventualmente descrever isso, porque é uma trajetória bonita, né? Mas faltam às vezes muito elementos de formalização, né? Mas é uma história assim que não está documentada totalmente, né? Mas ela começa lá com o meu tataravô Pietro, né? Trabalhando lá na Itália ainda para o padre local, né? Trabalhando, cuidando das videiras dele, da comunidade, da paróquia, digamos, né? Ou algo que o Vale, né? Não sei qual era o nome lá na Itália, mas nós temos aqui no Vale dos Vinhedos, né, na Serra, numa convenção italiana forte, então é tudo distribuído em paróquias, nas localidades, sempre com uma igreja, uma escola e um salão comunitário. Mas então o meu tataravô cuidava dos bichos, né, dos animais domésticos e das videiras do pároco local, tá? E também fazia, né, o vinho do padre, né, o vinho para o padre, para o padre ter inspiração, digamos, né? Que é mais ou menos que nem a história do vinho, né? A descoberta do vinho deve ter sido algo assim, né? Uma superfície côncava lá, né?
caíram umas uvas, macerou, fermentou, e alguém foi lá e provou aquele líquido e voilá, né? Descobriu o vinho. Não, não descobriu o vinho, descobriu a religião, porque começou a ver coisas, né? Muita Que coisa é inspiração, essa, né? né? Exatamente. Mas daí, o que que acontece, né? Conta, não sei se é lenda ou se é real, né? Que a família do meu tataravô estava crescendo demais, né? Numa época em que a Itália estava muito mal. E aí o padre disse, pô, Pietro, a família está crescendo muito, quem sabe tu vai fazer a América, eu falo América, né? Como vários estão fazendo ali, estão indo fazer uma imigração, né? Para Brasil e Argentina, né? Argentina e Brasil, nessa ordem, eu creio, né? Na questão das datas, né? E aí o meu tataravô migrou para o Brasil, meu avô Antônio tinha 6 anos de idade quando chegaram aqui, né? E no início aqui na Serra, né? Então foram tempos muito difíceis, né? Afinal era mato e pedras e alguns animais selvagens, né? Então, produzir uva para vinho nem pensar, né? Então, o negócio era sobrevivência. Mas logo depois, à medida que se estabeleceram que a questão de sobrevivência, de subsistência estava resolvida, eles naturalmente foram em busca de soluções para ter a uva e o vinho, né? Claro que no primeiro momento as uvas italianas, as parreiras italianas vitis vinifera, não tinham tanta tecnologia de adaptação ao clima local, e a saída, tal qual ocorrera com os alemães e os próprios portugueses antes disso, a saída foi apelar para as uvas americanas, né, tá? As Isabelas e companhia, tá? Isabel e companhia. Mas o nono Antônio, a uma certa altura, né, brincando com as americanas e também com algumas, logo depois, com italianas que vingavam, né, ele acabou criando uma tradição forte em Bento Gonçalves, né, com a questão de produzir vinho, sem marca ainda, mas um vinho famoso, que à época, né, um médico chamado Walter Galassi, ele estimulava as pessoas que saíam em recuperação de doenças, né, inclusive febre tifoide, companhia, a ter a bebida no dia a dia, né, bebida moderadamente, e ele recomendava, né, comprar o vinho do Nono Rodon, né? O Nono Rodon era o apelido do Antônio, daí o Antônio tinha uma fama na cidade, né, de vender os vinhos dele. Que era seu bisavô, na Continuou. verdade, né? Bisavô, Bisavô. a gente fala nono, né, no sentido de nono senhor de idade, né? Mas aí o meu avô, sim, daí o nono Giovanni, né, que daí é meu avô, nos anos 40, ele acabou sendo treinado, né, no início dos anos 40, acabou sendo treinado por técnicos franceses e italianos para eventualmente vir trabalhar na Estação Experimental de Adaptação da Vitis Vinífera do Brasil. E acabou não seguindo esse caminho, mas se estabeleceu no que hoje é Monte Belo do Sul, que é um ex-distrito de Bento Gonçalves também, e ele foi picado pela mosquinha, pelo bichinho, né, o bichinho da Vitis Vinífera, acabou sendo um entusiasta da Vitis Vinífera, e sempre foi um produtor dedicado a uvas finas. E assim seguiu meu pai, né? Meu pai, daí, encontrou logo com meu avô, e depois também, lá em 68, que ele se mudou da casa do meu avô, que fica a 5 quilômetros de onde ele mora hoje, que é do lado da vinícola, né? Ele se mudou para esse local que se chama Santa Lúcia do Vale dos Vinhedos, né? Santa Lúcia, linha Leopoldina, Vale dos Vinhedos. Meu pai sempre foi entusiasta das uvas finas também, lá em 68, 69, 70. Basicamente, ele tinha os trebianos, barbeiras, malvasias e moscato, tá? Canaiolo, moscato hamburgo. Ele tinha um apanhado, uma pequena área, né? Mas, enfim, com um apanhado de uvas vitis vinífera, muito mais do lado italiano, né? O lado da influência italiana. Nos anos 70 tem um advento da vinda das multinacionais para a Serra Gaúcha, para o Brasil, né? Nos anos do milagre econômico brasileiro, ou seja, o Brasil chamava muita atenção para aquele crescimento lá, e estava um tanto fechado para o mercado, né? Na verdade, as exportações de vinho dos anos 70, importações, etc., do mundo todo não era tão saliente como é hoje, fora aquele eixo lá envolvendo França, Portugal, Itália e Inglaterra, né?
Mas então as francesas, principalmente, e também a Martini e Rossi, se estabeleceram na Serra e acabaram estimulando os produtores locais, né, da Serra a plantarem francesas, tá? E dos Merlots, Cabernet Franc, no caso do meu pai, bastante Semillon também, mas dominando Franc e Semillon e um pouquinho de Merlot. Vocês Então foram dos começa ali, primeiros, é um né, que se trabalho engajaram até nessas estranho, né? Porque francesas. Oi, Voltou. deu uma caída aqui, tá? E aí quando tentei voltar também não dava resposta. A Mas internet tudo estava bem. ruim? Eu acho que sim. Eu vi aqui que a minha conexão saiu, tá? Tá, Mas agora pelo jeito voltou, tá? Tá tá bom? perfeito agora. No primeiro momento a tua imagem travou, mas acho que é a minha internet que travou na prática, tá? Foi. Mas agora tá bem. Pô, eu tava falando das francesas, né? Então, o meu velho embarcou de mala e cuia, né? Como se diz aqui no Rio Grande do Sul, de mala e cuia, e plantou Semillon, Merlot, Cabernet Franc. Aí nos anos. Mas é pena que essa vinda aí tenha sido muito focada em produzir quantidade, né? Ou seja, não teve muita Sim. preocupação em trazer cultivo na vertical, em espaldeira, se continuou com as latadas, o cultivo na horizontal elevado, né? Mas, enfim, foi uma mudança assim, muito radical nos anos 80. Olha, eu acho que deu mais uma vacilada aí. Alô? Mas voltou. Foi só um. Oi? Pode Deu mais, continuar. Tá, agora. deu mais uma travada, né? Deu, mas voltou. Nos anos 80, daí, o que acontece, né? Tem um advento de uma das empresas da Serra, né? Levar os principais produtores de uvas vitiviníferas para o Uruguai para ver o que acontecia por lá, tá? Porque se acreditava que o Brasil ia estimular o plantio de uvas, estimular uma indústria melhor, digamos, tá? Com viés exportador, mas principalmente para atender o mercado interno, mas também com algum viés exportador. Inspirado no Uruguai, né? Ou seja, com a reconversão vitícola do Uruguai. Então, essa empresa, essa vinícola, levou 70, 80 produtores para ver o que acontecia no Uruguai. Na volta, ela provocou, né? Provocou-os com o seguinte desafio: quem plantar em espaldeira e usar muda importada ou certificada contra vírus e doenças, né? Nós vamos pagar assim 30, 40% a mais pelo quilo da uva, oriundo dessas parreiras, tá? E, além de tudo, quem importar as mudas, nós vamos ajudar a pagar as mudas no início, né? E isso aí é pago pelo produtor ao longo do tempo em troca de uva, certo? 12 dos 70, 80 que foram lá para o Uruguai aceitaram. E duas famílias até hoje daí viraram produtores de vinho hoje, que é a Pisato e a Larentes, tá? Ou seja, só 12 aceitaram. E ali nos anos 80, praticamente esses plantios, em espaldeiro de 86, 87, 88, eram os únicos que existiam, tá? Porque tinha passado aquela fase dos experimentos, da estação experimental, da Rio Grandense, e as únicas espaldeiras do Rio Grande do Sul que existiam eram as da Almaden, lá na fronteira, tá? Então aí começa também uma fase de uvas melhores, tá? Mas o mercado não reagiu. Os anos 80 é a década perdida, a tal da a tal da reconversão vitícola brasileira não aconteceu até hoje, quer dizer, ela acontece, mas daí os produtores mesmo é que a fazem a partir dos 90, depois da revolução do maior enólogo da história do Brasil, que é o Collor de Mello, né? Collor de Mello abre o mercado, e aí, né, os produtores, as empresas tiveram que se reinventar para competir com vinho importado. Num primeiro momento, uma competição não tão forte, mas daí essa competição dos vinhos alemães com os nossos brancos, que nessa época o brasileiro bebia basicamente branco, né, nos anos 90. Basicamente não, era 50% branco e 50% tinto. Essa competição aí, mais algumas facilidades relacionadas ainda
a queda dos muros internacionais, vamos dizer, né? Ou seja, o nosso pessoal começou a sair, a troca de informação global começou a fluir mais naturalmente, e aí a vinda também de plano real, estabilização econômica, o brasileiro viajando, tendo mais renda. Então, tudo isso faz a massa crítica de ter vinhos melhores aumentar, né? A demanda por vinho melhor aumentar. E aí também nós começamos a sair, estudar, alguns colegas saíram para estudar, outros saíram para ver o que acontecia lá fora. Os nossos consumidores, com mais vinhos importados e também com viagens para o exterior a maior, começaram a ter uma massa crítica maior, e o vinho brasileiro teve que melhorar, e melhorou bastante. Tá? É nessa fase que começa, na minha visão, a partir da metade da segunda metade de 90, 95, vamos falar 90, 93, 94, 95, 96, o vinho brasileiro começa a ter um padrão mais internacional, tá? Sabor mais internacional. Não é melhor ou pior, mas, enfim, uma coisa mais coerente com o que acontecia no mundo, tá? E, claro, sempre com a característica local, porque não se faz milagre, né? As nossas condições da campanha, da Serra do Sudeste, da Serra, dos Campos de Cima, da Serra Catarinense, do Nordeste, o Nordeste vem depois, né? Mas, enfim, ela tem uma cara e essa cara não muda, não tem como mudar enologicamente, certo? Ô Flávio, Então, vamos retroceder um pouquinho agora para falar por favor. para falar do Flávio um pouquinho, né? Porque a gente já está passando essa primeira fase aí. Tem muito mais coisa para falar, mas aí já deu para ver em vários pontos em que a Pisato contribuiu indo na frente. Ainda não tinha nem a vinícola, né? Mas já tinha a família aí com uvas internacionais, com uvas francesas foram dos primeiros, com espaldeira foram dos primeiros, etc. Então já está aí se começando alguma coisa em termos de desenvolvimento diferenciado do vinho brasileiro. Mas a gente voltando um pouquinho a falar do Flávio, né? Que o Flávio estudou ainda como tecnólogo, né? E depois ele partiu para engenharia, né? Fala um pouquinho desse começo aí, para depois voltar para estudar viticultura, enologia. Eu sou um errante, né? Então a minha história é meio ruim aqui, tá? Meio que atrapalha a história da Pisato, que é muito mais bonita. Tem até, inclusive, né? Eu estava falando esses dias também, né? Eu tenho um lado vitivinícola do lado Pisato, né? Tá? Que daí eu falei ali do meu tataravô, bisavô, avô, seu Plínio, tá? Mas do lado da minha mãe também, da Almolim, né? Nós tínhamos tem um tio avô, né? Que era um produtor de vinhos assim de marca maior, sem muita instrução, sem nada. Mas ele vendia todos os vinhos deles com alta demanda para Porto Alegre, ali nos anos 60, 70, 80. Enfim, era o tio Clemente da Almolim. E ele ia muito bem também. Então, tem assim. E eu nasci no Vinhedo, né? Entendeu? O que acontece? Eu sou nascido em 67, né? Meu pai se mudou da casa do meu avô em 68. E eu fui criado debaixo do vinhedo, né? Não tinha essa de ficar em casa com empregada, etc. Então, e eu também ajudei a criar minha irmã Flávia, por exemplo. Eu cuidava dela quando nós íamos para o vinhedo. Ela tem 3, 4 anos de diferença em relação a mim, né? E depois a Jane e o Ivo, né, que vieram depois também. Todos nós fomos criados assim, crescemos debaixo do vinhedo. E lá no interior, sabe como é que é, né? Não tem não tem, como é que se diz, né? Meu pai saiu de casa, ok? Teve a terra, né? Mas a construção dele se deu ali de maneira muito forte nos anos 70, com a época do milagre econômico, não teve medo de se endividar, fez vários empréstimos, de uma hora para outra saiu de 2 para 15, 16 hectares de vinhedo, todos de uva fina, que é uma raridade na Serra para aquela época, num produtor só, tá? Se dedicar tanto à uva fina, né? Porque as maiores propriedades geralmente eram dedicadas a uvas Isabela, né? Ou híbridas, né? A Seibel, principalmente. Mas, enfim, então eu nasci lá no meio do vinhedo, etc., né? Cresci no vinhedo. Então, nessa época aí, se começava a trabalhar muito cedo, mas eu sempre fui meio franzino, tá? Então, nunca o meu forte não era muito braçal, tá? E detestava os animais domésticos também, odiava aquilo. Mas a operação do trator, que meu pai também foi um dos pioneiros em usar tratores na serra para a produção de uvas, né? Então, eu ia muito bem com isso, obrigado, tá? Então, desde os 11, 12 anos, trabalhando direto, né, no vinhedo, e estudando à tarde ou de manhã e o resto do dia trabalhando com o pai.
Só Mas que aí, você o que queria acontece? saber como que era o O que que computador por acontece? dentro, né? O que acontece comigo, né? O que acontece comigo? O pai compra aquele prédio onde nós temos a vinícola até hoje, né? Compra no início dos anos 80, vazio, num leilão, é do lado da casa do pai, né? Sem tanque, sem máquina, sem nada. Por quê? Porque a gente já falava assim, vamos fazer vinho um dia, vamos, vamos. Mas aí, o que acontece? Lá por 83, 84, assim, eu fui picado pelo bichinho daí. Eu tinha um vizinho que estudava engenharia em Porto Alegre, né? O Enivar, e o irmão dele também, muito curioso na área de eletrônica e companhia, e eu acabei sendo provocado para entender os computadores por dentro, porque era a época do advento dos primeiros computadores pessoais disponíveis no Brasil, tá? Era os TK-85, alguma coisa assim, TK-2000, Exatamente, TK alguma coisa, tá? E, e aí, o que eu resolvi fazer para decepção do pai, né? Para decepção do pai, ao invés de continuar ali, pensar em a questão da vinícola, né? E vinhedo, vinícola, ah, apesar de voltar sempre durante as colheitas para ajudar ele a tomar decisões relativamente a vinhedo, etc., eu fui estudar engenharia elétrica, né, ênfase em eletrônica digital, para entender os computadores por dentro, tá? Isso. Então, essa foi a decepção para o pai, né? Mas eu digo, foi um sonho adiado apenas, né? Que depois a gente volta e constrói. E aí eu tive muitas andanças ali no mundo, muitas não, tive algumas andanças no mundo da eletrônica, né? Até criar um negócio próprio, senti necessidade de entender um pouco mais de negócio e de produção. E aí eu fiz um mestrado em engenharia de produção também. Aí isso é o período 85, 95, tá? Aí começa um negócio de consultoria e software aplicado à gestão da produção, daí já saí do mundo da eletrônica, tá? Mas, ao mesmo tempo, nessa época, eu viro também um pouco mais consumidor de vinho, tenho viagens para o exterior, viagens no Brasil, então tem uma... E também lá na família, né, tem o Ivo, tá começando e logo depois terminando tecnólogo de viticultura e enologia, tá? Que a gente decide? Lá por 97, 98, também vendo, né, aquela transformação aqui no Vale dos Vinhedos, né, aquela transformação do que eram os vinhos e o que se tornaram entre 93 e 97, por aí, somado com aquela movimentação muito bacana da Aprovale, inspirada em Napa Valley para criar o roteiro no turístico, né? E depois com a ideia, acho que foi até do Adriano, de ter a indicação geográfica. Enfim, a ideia deles é Adriano, os Valduga, o Brandelli, o Ademir, Né? o Cordelier e a antiga 15 da Graciela, que não existe mais, o Cordelier também não existe mais, do Ziero, do Ziero, né? Enfim, eles começaram também a indicação de procedência. Então, inspirado nisso, e também inspirado logo depois, nesses anos aí surgiu o negócio do paradoxo francês, o Brasil estava daí querendo vinho tinto, nós dissemos, olha só, definitivamente, nós temos uvas em espaldeira aqui que são procuradas por todas as vinícolas aqui que querem nossas uvas, tá? Quem sabe agora nós não começamos a colocar esse prédio para funcionar, né? O Ivo está terminando o ciclo de formação. Eu, na época, estava começando a fazer vestibular para fazer mais uma graduação, né, de tecnólogo de viticultura e enologia, mas aí de uma maneira light, assim, né? Porque, na verdade, a curiosidade era quase de consumidor querendo ser produtor, né? Além de ser produtor de uvas. Isso nós nunca deixamos de ser, né? E aí o Ivo se formando, eu, o pai, a mãe, né, a Diva, e a Flávia, um pouco mais estruturados aí financeiramente, né? Mas sem muita grana, porque a gente vai ver, a gente começou com 15 mil garrafas em 99, né? E a Gênio e o Ivo também ali como sócios, nós começamos a vinícola ali em 90. Alô? Alô? Tá, pode continuar, tá tranquilo. E aí começamos a vinícola ali em 99 com a primeira colheita do Pisato Merlot 99, né, que depois acabou sendo o melhor vinho brasileiro do primeiro dia de vinhos brasileiros da história, que é esse do Júlio Anselmo e de várias pessoas de SBAV, ABS, importadores participando da degustação. Mas, enfim, tu queria um pouco saber mais da minha carreira, né? Eu estou falando da minha carreira no contexto aí, tá? A vinícola começa, nós começamos a fazer vários vinhos, né? Eu termino também minha graduação, mas o Ivo era o enólogo da casa, eu participava muito mais das decisões de cortes e degustação, e também decidia bastante com ele, com o pai, o ponto de colheita, tá? Eu sempre fui o cara que ia para o campo, aliás, um cara bem preguiçoso, né? Porque eu chegava e ia só com a uva madura, ou um mês antes de amadurecer, tá? Para tomar algumas decisões com eles, né? E
E aí, o que acontece a partir de então? Ah, tá, nesses anos eu também fiz algumas extensões na Argentina, em amadurecimento de vinhos, em defeitos de vinho, tá? Em economia do vinho, tá? Algumas extensões lá em Mendoza, de um grupo de consultoria, às vezes junto com a Dom Bosco, às vezes junto com a Massa, né? A Universidade Massa. E aí, no meu lado pessoal, daí depois eu fiz também marketing do vinho internacional, né? Marketing do vinho, MBA em marketing do vinho, não aquele internacional famoso lá, mas um que era na SPM de Porto Alegre com alguns professores da França, tá? Então essa é a minha história de estudo. Mas acima de tudo, né, a minha história pessoal ali é a história de aprendizado na vinícola, né? Ou seja, por mais que a gente ande por um lado, por outro, aprenda a pensar de um jeito ou de outro, como engenheiro, ou como enólogo, ou como economista, ou administrador de negócio, ou ainda como marketing, né? O que importa mesmo é esse caminho trilhado na prática, né? Que daí agora não é tão longo assim, para mim são 20 anos, né? Mas é o melhor aprendizado porque aí você tem o contexto e a prática, né? Ou seja, o contexto é onde nós produzimos vinho, que aí vale aqui, geografia, né? A Serra Gaúcha, especificamente Vale dos Vinhedos para a linha Pisato, Los Lajados ainda, Serra Gaúcha para a linha Fausto. É o contexto de mercado com as várias, como é que vou dizer, as várias oscilações, ou as várias ondas, né? Tanto do Brasil, né, como país, como nós, como produtores de vinhos, né, e também, por que não, de estilo de vinho demandado, né, e as várias ondas que ocorreram e que nós vimos, né. No início, fomos testemunhas como produtores de uva, né, depois como produtores de uva e consumidores, e logo após como produtores de uva, vinhos, e atuando no mercado vendendo vinho também. Porque nós somos bem verticais, né? Nós produzimos uvas próprias, claro que eventualmente compramos um quilo daqui, outro dali para completar os volumes, né? Porque as colheitas é natureza, nunca é exata, né? E depois, ou seja, nós temos as uvas e fazemos todos os vinhos em casa, né? De 2011, 12 para cá, é 100% em casa, porque teve alguns anos que nós engarrafávamos fora, aliás, engarrafávamos fora até 2008, tá? E também fazíamos espumante fora de 2006, 2008. Fazemos o vinho base em casa e a segunda fermentação numa outra vinícola. Mas desde 2012, um processo 100% em casa, tá? Ou seja, uva, vinificação, amadurecimento, tá? Vendas conosco, né? Gestão conosco. Somos uma família totalmente envolvida nisso e também ajudada por uma equipe maravilhosa no vinhedo, na vinícola, tá? E nas vendas e na promoção, tá? Ô Flávio, foi muito importante essa sua ida para fora bem cedo ainda, né? Quer dizer, para Porto Alegre, você teve empresas lá nessa área de engenharia e também essa sua incursão na Argentina, que encontrou com muita gente lá de vários países, etc. Não só você, mas muitos da sua geração fizeram isso e trouxeram uma injeção de pensamentos e ideias novas, né? Para dar um dinamismo maior para a Serra Gaúcha, né? Digamos que foi assim, né? A experiência empresarial dela, ela existiu sempre com pequenos negócios, né? Mas, como é que eu vou dizer, né? Se tivesse sido tão sucesso, nós temos mais sucesso ainda, né? Ou seja, ela ajuda, né? Etc. Mas nós sempre tivemos na família, assim, não é só comigo, mas com todos, né? Inspirado ainda no que a gente lembra de conhecer foi o Nono Giovanni, né? O Nono Giovanni nos anos 60, 50, 60, 70, era dos poucos assinantes de jornal, né? Lá no interior, lá em Monte Belo do Sul, né? Tá? Entendeu? Então, o Nono Giovanni, ele era sempre um cara muito questionador, né? Muito lá do filosófico da coisa, né? O porquê das coisas, né? Não que ele fosse filósofo, né? Talvez fosse filósofo das uvas. Mas o Nono Giovanni daí teve também dois filhos que saíram para estudar. A tia Laura, né? Que acabou em Porto Alegre, seguiu uma carreira religiosa, mas sempre trazia para nós, né? Para nós lá de casa e também nossos primos, sempre trazia livros e companhia e provocava a gente a estudar, entender as coisas e perguntar, né? E aí seguimos todos por um caminho assim. E eu tive um tio que se chamava Ivo também, que foi estudar, fez enologia no segundo grau e estudou engenharia de alimentos, tecnologia de alimentos,
lá em Mendoza, em San Rafael especificamente, mas veio a falecer em 75, tá? E até depois, quando meu irmão nasceu, em 76, chamou o Ivo também, tá? Em homenagem ao tio. Então, todos Uhum. eles eram muito provocadores, e meu pai também, apesar de não ter seguido um caminho assim de estudar por muito tempo, sempre foi uma cabeça brilhante e provocadora no sentido de não se conformar com as coisas e prontas ou como dadas, e sim sempre se perguntando. Então, nós todos, de alguma forma, na família, seguimos algum caminho de estudo, de saída, né? E saindo do lar e tendo essa provocação. E sempre fomos muito entusiastas de entender as coisas e fazê-las da melhor maneira possível. Então, essa saída, né, por um tempo, as idas também para a Argentina, no início dos 2000, né, quando estava acontecendo lá, digamos, uma revolução, né, que eles estavam saindo da crise e sendo comprado por gringos, né? Então lá você encontrava australianos, neozelandeses, italianos, espanhóis, etc. Então teve muita troca de informação ali, sim, naqueles meus cursos de extensão. Claro que o ideal era ter feito uma graduação lá, eventualmente, mais tempo, mas não dava para se dar, porque já estava com a vinícola e tudo mais, né? Então, Flávio, sempre foi uma coisa de muito aprendizado. E assim seguimos, né? Vamos falar um pouco de vinho, que é melhor do que falar de mim? sim, tem só uma perguntinha a mais aqui, que é Ah, o seguinte, se tem por favor. alguma das escolas enológicas que te influenciaram mais do que outras, assim, você teve alguma inspiração maior, assim, com alguma referência? O que acontece? No mundo, talvez a escola enológica, ou seja, o estilo que mais influencia e também, de certo modo, mais se parece conosco, que nós, de alguma forma, é o que nós podemos alcançar, seria a francesa, tá? A francesa de vinhos tradicionais, tá? Ou a Algum italiana, lado da França mais do que outro? ou italiana, ou italiana do norte, né? Do norte para o Vêneto mesmo, né? Que daí Tá. eu acredito que uh, eu posso eventualmente ser influenciado por outros estilos ou gostar de outros estilos, tá? Mas entender como eles fazem com aquele conjunto, né, de uvas e ambiente, né? Essa seria a escola de influência da gente e também é o que nós temos a seguir. Não copiar, né, mas entender que vinho é geografia, né? Vinho é geografia. E a nossa geografia não pode achar que nós vamos ter todos os anos colheitas como a de 2020, né, que é uma colheita quase de deserto, digamos. De deserto não é, né, porque nós temos uma natureza, né, de umidade presente ali todo o tempo, né? Então, de pacificação é uma coisa meio ambiciosa de falar. Mas, enfim, as nossas colheitas, elas têm uma característica, assim, mais para o lado bordalês ou do norte da Itália, Vêneto, né, especificamente, tá? Do que um estilo, assim, de Novo Mundo ou de vinhos de muita concentração, até porque isso está passando, está ficando demodê, né? Está ficando, de alguma forma, demodê, não porque não seja gostoso, são gostosíssimos, mas você sabe, né? Como eu falei, o vinho teve várias ondas, né? O Robert Parker já passou alguns anos e agora é a onda dos ingleses querendo que o pessoal volte a beber 2 cálices de vinho, né? Numa refeição e não só ao meio de um vinho muito denso, muito pesado, né? Certo? A curiosidade é que a sua família veio de Breganze, né? E lá a Merlot tem um papel importante, né? Tem, a Merlot, curiosamente, né? Pode ser curioso para algumas pessoas, mas ela é mais ou menos como outras uvas, assim, ela é uma uva que está no mundo todo, tá? Às vezes ela não é o principal, às vezes ela faz parte do corte, né? Mas no Vêneto ela tem um papel muito importante, sim, tá? Tem mesmo. Ok, então vamos passar para a segunda parte, Flávio. Vamos falar um Vamos, pouco da. vamos. Nós temos 3 vinhos para degustar hoje aqui. Tem e na Eu sequência. estou no versículo. Ah, não, mas vamos começar ao contrário. Qual que vai Porque. comentar? Não, Tu quer a não, história? eu quero a história da Pisata. Então vai Ah, começar sim, por qual? claro. Exato, Merlot, Tem que né? ser o Merlot. Claro, eu não trouxe nenhum 99 aqui, né? Porque que o Pisato Merlot 99, teria o DNA 99 também, né, em homenagem ao Pisato Merlot 99. Mas o Pisato 99, né, esse é da mesma linha, né? Hoje ele se chama Pisato Merlot de Merlots, né? Mas na época se chamava apenas Pisato Merlot.
Depois ele chamou também por alguns anos Pisato Reserva. Ainda carrega a palavra reserva, né? Porque até uma certa altura do campeonato reserva não era regulado. E aí bastava trazer um padre e batizar o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A partir de hoje você é reserva, tá? Mas então, o Pisato pelo 99 tem uma história curiosa, né? Porque ele foi um vídeo de muito sucesso. Falei da história do guia, né? E depois veio a ser chamado o primeiro cult wine brasileiro, a primeira vinícola boutique brasileira, né? Graças à raridade. Eram 15 mil garrafas que lançamos no final de 2000, em 2 toques foram vendidas, né? Vendido muito rápido. Então, essa é a versão 2017 dele, né? 2017 é uma colheita boa, eu diria muito boa, tá? Porque não é excelente ou excepcional, digamos, né? Mas é uma colheita de volume e também maturação acima da média, tá? Então, sei lá, quer falar do vinho? Você conhece muito mais vinho do que eu, né? Eu faço vinho. Mas é verdade, né? Não, esse vinho aqui tem uma história que realmente ninguém mais vai esquecer mais, né? Não só porque no guia ele foi considerado o melhor vinho brasileiro, o vinho cult brasileiro primeiro, etc. Eu, particularmente, tenho uma história também que tem uma confraria bem antiga aqui que acabou dando origem, né, à SB Som, que, né, entrou como ABS Campinas, né, ficou 16 anos como ABS, depois cresceu, mudou de nome, virou SB Som, Sociedade Brasileira de Sommelier, mas essa confraria que deu origem à nossa associação aqui em Campinas, né? E teve ela começou em 94 e teve uma degustação que tinha o Pisato 99 junto com o Petrus, né? E aí era cegas e tinha outros vinhos Merlot, etc e tal. E acontece que o Pisato 99 ganhou a degustação, cara. Tô te contando agora. Não, isso eu não sabia. Pois isso eu não sabia. Novidade. Porque Petru é assim, né? Para o mundo do Merlot, Petru é assim, ó. Mas aí que tá. Também não, a garrafa do Petrus não estava ruim, mas assim, tudo é relativo. Tudo é relativo. Eu já tomei garrafas de Petrus assim que já ajoelhei e já tomei garrafas de Petrus que não estavam essas coisas. Então, nesse dia, cara, brilhou o Pisato 99. Fazer o quê, né? Foi o campeão da noite. Né? Provavelmente, né, em 100 degustações dos dois, né, certo? 99 vão ser do Petru, né? Porque afinal, né, ele só tem algumas centenas de anos de experiência. Mas fique tranquilo, tá? Daqui a um tempo nós vamos passar o Petru, tá bom? Foi na casa do Dr. Vilmar Azal aqui, um dos confrades. Mas, enfim... Brincadeiras à parte, né? Se fala muito, né, do Merlot na Serra, né? Mas tem um aspecto, né, que tem a ver um pouco com o lado direito lá dos rios lá de Bordeaux, né? Que é esse lado do terreno argiloso, gerando os merlots um pouco mais sóbrios, mas desde que, né, principalmente nos nossos terrenos, se regule a produção, né? Se regule a produção. Caso contrário. E voltou. Travou um pouquinho, mas já voltou. Alô. Não, voltou, está tranquilo agora. Flávio, o propósito aqui, a gente não tem muito tempo para ficar comentando em detalhes todos os vinhos, né? Depois o Len, eu quero falar um pouquinho mais dele. Esse aqui é mais conhecido do pessoal. Então, assim, o importante desse vinho, né, que ele foi uma das bases, né, que inspiraram muito a DO do Vale dos Vinhedos. Não só esse vinho, mas assim, o sucesso que ele teve, né? Aquele impacto lá na primeira colheita. Aliás, a Pisato surpreende muito isso aí, né? A primeira colheita, a primeira vez que lança um vinho, o vinho é um sucesso esplêndido, foi o que aconteceu no Chardonnay, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas, então, a Merlot acabou se firmando aí como um expoente do Vale dos Vinhedos e poderão vir outras coisas no futuro. Nossa história é pequena ainda, mas a Merlot já se consolidou, né, como uma coisa importante. Sim. E eu acho que o papel da Pisato foi muito importante nesse início, né? Então, eu acho que essa fruta, esse vinho bem equilibrado, né, que tem uma fruta exuberante, esse toque de acidez que lembra muito mais um velho mundo do que um novo mundo, também dão uma característica única para o nosso vinho que você não vai encontrar em outro lugar do mundo, né? Sim. Esse lado da acidez é sempre... em algum momento ali nós tivemos dúvidas sobre a questão de acidez, mas na verdade não era acidez. Eu sempre lembro
lá em 2010, quando eu estive na London International Wine Fair pela primeira vez. Eu era um dos poucos enólogos presentes, ou o único, não lembro. Mas, enfim, eu fiz uma degustação de todos os vinhos brasileiros presentes, eram 10 vinícolas, né? E junto com o Steven Spurrier, tá? Então, nós provamos vários vinhos espumantes brasileiros durante a London Wine Fair. E eu, assim, sabe, com aquele complexo de vira-lata lá, porque a gente estava vindo daquela fase que o vinho brasileiro vinho tinto, principalmente, perdeu muito espaço para os importados, aí 2005 a 2013, né? Mas em 2010 a gente estava no meio disso aí. Por causa do câmbio também, E né? aí, no final ele viu, né, que eu estava assim, meio receoso, e disse, Aí eu falei, né, da questão da acidez, que o brasileiro acha que o vinho brasileiro é ácido, não sei o quê. Aí disse, não, se tem uma coisa bacana aqui nessa degustação que nós fizemos, alguma coisa diferente nessa feira este ano, é esse lado da acidez. Vocês talvez tenham que ver alguma coisa ali de extração, mas vocês são enólogos que se virem disso. Ele me falou bem assim, ó. It's up to you, it's not my business, but... Ou seja, ele jogou, né? Ele jogou dizendo assim, ó, vocês têm um frescor, que nem você falou, um frescor maravilhoso nos vinhos, tá? Não percam isso, tomem cuidado. Sigam esse caminho, tá muito bom, vocês são novatos. Aí eu contei a história dessa história curta, né, do vinho brasileiro, que realmente ele se internacionaliza apenas em 2005, em 95, 96, 97, né? Enfim, foi bem bacana esse feedback, ele é coerente com o que você falou agora, tá? Eu acho que ele começou a se apaixonar pelos vinhos brasileiros naquela ocasião, lá, a partir desse encontro que você levou ele para conhecer os vinhos brasileiros. É, Eu tive com ele ano passado lá em aham, Barolo, né? Um conjunto sei. de experts lá que foram convidados, etc. E daí eu levei vários vinhos brasileiros feitos com uvas italianas, né? E É. O Spurrier estava lá, ele assim, não desgrudava o olho e tal, e depois veio falar comigo, veio elogiar, etc. Quer dizer, ele adquiriu um respeito, né, Uhum. pelo vinho brasileiro. Acho que vem dessa época aí que você começou esse trabalho lá de apresentação, né? Na real é assim, né? Naquele nosso grupo de exportação, né, de promoção de exportação, chamado Wines of Brasil, nós começamos a trazer importadores, jornalistas internacionais para conhecerem a realidade do Brasil, né? Afinal, nem todo mundo consegue ir para a feira no exterior, ou não quer, ou não tem interesse no mercado externo. Mas aí começamos a trazer gente para cá e também irmos à feira. Minha primeira feira internacional foi essa, 2010, na London, né? A gente já exportava desde 2005, 2006 para os Estados Unidos. Mas é bastante importante frisar, né, que tanto ele quanto a turma da Janssens, né, que nem é sempre ela que degusta, no caso, a gente recebeu aqui na Pisato mesmo a Julia Harding, que é braço direito da Janssens, Uhum. recebemos o Spurrier 2 vezes, tá? Enfim, a gente sempre teve esse feedback que eu apresentei vinhos não só os nossos, mas também de outros colegas nas visitas deles, né? Exatamente por ser enólogo e também por a facilidade, não, mas por falar inglês, arranhar o inglês, digamos, né? E, enfim, sempre teve esse feedback muito positivo, com o qual, digamos, nos fez acreditar ainda mais, né? Em brigar, assim, por espaço do vinho brasileiro no Brasil, principalmente vinho, né? Porque teve uma certa altura que o espumante parecia ser a única bebida brasileira, né? E até tive umas discussões com alguns colegas, vem cá, vocês vão continuar jogando todas as fichas em espumante, afinal, espumante, o consumo nunca passa de 7, 8% do total do consumo de vinhos, né? Com exceção do Japão e da Indonésia, se não me engano, tá? Então, a gente sentiu um pouco mais, de confiança, né? Foram esses feedbacks e mais aquela degustação famosa, né, da revista alemã, que veio aqui para o Brasil e degustou 300 vinhos brasileiros, e lá em 2008 para 2009, ela pontuou, assim, se não me engano, 2 dezenas de vinhos acima de 90 pontos, coisa que não acontecia até então, tá? Vinhos brasileiros com mais de 90 pontos. E a maioria era vinho tinto e branco e alguns espumantes também, tá? Ou seja, era tripartite, era igual, tá? Mas, enfim, são coisas assim também que, às vezes, né, isso aí deu um impacto aqui no Brasil também, relativamente às opiniões para com o vinho brasileiro. Não fez a venda de vinho brasileiro no exterior explodir, porque daí, sim, a nossa escala é muito pequena, o vinho brasileiro é 50, 60, 70 milhões de garrafas ano, tá? O vinho fino, né? O vinho fino, 50, 60, 70 milhões de garrafas por ano, dependendo do ano aí de vendas, tá? Isso aí simplesmente
é 6 vezes menor do que só a Conte Toro sozinho, tá? Então, as nossas escalas são muito pequenas, né? E nós temos que crescer essa escala para daí termos economias de escala e um pouco de luz maior nos mercados. Bom, vamos lá. Vamos provar o que? O Vertigo daí? É isso? Não. Antes, o Chardonnay seria o segundo na cronologia Tá. aí para falar da Pisato, mas, O que você está tomando aí? mas eu tô com outro tinto aqui, cara. É. Infelizmente não estou ouvindo o... Flávio, Alô? tá ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Estou te ouvindo de novo agora. Tá. Isso. Qual foi a primeira safra do DNA 99? 2005. Essa aqui. Tá com ele aí? Ah, que inveja! Tô. Que inveja! Ah. Não, mas eu tenho. Dessas, Bruno, dessas eu tenho bastante ainda. Essas nós não erramos, tá? Porque com 99 Pisato Merlot, não o DNA, né? O Pisato Merlot 99, não é que a gente tenha errado, nós somos meio distraídos e acabamos com 10, 12 garrafas apenas hoje, tá? Eu lembro, cara, eu lembro. Vocês abriram uma das últimas para nós aí na vinícola, eu lembro. Puxa, tá acabando aqui, mas vou abrir para você. As histórias do Pisato Merlot 99 são incríveis, tá? Desde aquele cara que veio querendo comprar 5.000 garrafas lá em novembro de 2000, né? Que a gente não sabia ainda do guia, etc. E ele sabia, ele tinha inside information, né? Até depois, erros de controle, as pessoas querendo levar caixa e dividir uma garrafa, tá? Enfim, foi uma... E depois o vinho continuou bem, né? O 2000 também foi muito bem, o 2002 fez um sucesso bárbaro também, o 4. Enfim, depois veio o DNA, né? O DNA mas o 99 tem chegou a 500 pau no leilão, né? Não foi? Foi para leilão lá? Sim, mas lá em 2002, 2003, né? O que é um absurdo de preço, né? Entendeu? É. Bom, enfim, o Pisato Merlot 99 tem uma história muito boa e o DNA, felizmente, batizamos ele em homenagem ao Pisato Merlot 99 e ele tem seguido uma história muito boa, inclusive com 94 pontos do Spurrier na Decanter, 95 pontos com 2012 há 2 anos, 94 pontos com 2014, ano passado, tudo na Decanter, tá? Que é uma referência de vinhos, né? Ou seja, é a revista, digamos, mais como é que vou dizer, conservadora do mundo do vinho, né? E tu sabe, né? Quando não tem conservadores para dar pontos é um pouco mais difícil, né? É verdade. Agora, ó, vou te dizer que esse 2005 aqui tá incrível. Eu já tomei outros vinhaços. 2005 foi uma grande safra brasileira, mas que já estão na descendente, né? Esse aqui, cara, tá espetacular. Tá com os terciários muito aguçados. Tem esse toque de tabaco, de suboá, terroso, chá, né? Ele tá bem desenvolvido, mas é um vinho que não tá com a perspectiva de cair ainda, cara. Tem muito tempo pela frente aqui. Muito bom. E eu vou te falar, Bruno, tá? Nós temos assim, tem o Tanat, o Alicante, o próprio Pisato Merlot, né? Tá? Ali do DNA 99 Merlot, e o Consensus 2005 estão todos, ó, firme e fortes. Firme e fortes. Mas eu lembro que você não falava tão bem do 2005. Você achou que o 2008 e tal ficou melhor, não é? Ah, não, nada a ver. 2005. O que acontece com 2005? 2005 foi a primeira edição do DNA, tá? Tanto que o tanque em si, que estava o DNA antes de ir para Barril, né? Ele simplesmente estava assim, ó. E aí, né? A época, o Ivo disse: Flávio, esse vinho aqui está excepcional. E aí ele deu para Flávia provar, para Jane, para Plínio. Tá muito bom, tá muito bom. Vamos apostar num barril diferente. E aí começou a história do DNA 99, tá? Que veio a se chamar DNA 99 apenas em 2008, 2009. Aliás, ele participou daquela degustação alemã, né, famosa, que ele foi o campeão, com 93 pontos, tá? Da revista aquela, de 300 vinhos brasileiros. Ele nem tinha nome, o nome dele era só Pisato Single Vineyard Merlot. 2005, ele não era DNA, isso mesmo. Ele não era DNA 99 Single Vineyard ainda, tá? Então, esse vinho aí, não, tem uma estrada excepcional. E o 2008, o que surpreende, 2008 é uma surpresa. Por quê? Porque é uma colheita não tão famosa, ou não tão, que nem como a 2005. Não é uma safra consagrada, digamos assim, né? Não é das consagradas, tá? Porque também tem essa consagração ao estilo vaca sagrada, que só clima importa, né? Não, clima importa, tá? Mas não é só isso, tá? Mas a 2008, né?
a 2008, ela tem esse lado. Ela é uma colheita das boas para muito boas também, tá? Eu falei que a 17 seria uma muito boa, mas digamos que a 8 é uma muito boa, plus, plus, tá? E, e daí gerou um DNA que fez muito sucesso por vários anos, assim. Foi um vinho referencial entre os merlots mais estruturados, tá? Também atingiu 94 pontos. Esse que foi 94 pontos do Spurrier, tá? Foi o 99, o 2008, tá? Foi 2008. Ok, vamos para o Chardonnay? Acho que travou. Travou de novo, mas vamos agora. Voltou. É, Flávio, tá diga. me ouvindo? Tá me Tô te ouvindo? ouvindo. Sim, Ok. perfeito. Por que nós temos um Chardonnay aqui? Ah, sim. Nós- Que é o Lane. Que é o Lane. é. Bom, antes da gente falar do Chardonnay, né? Faltam 7 minutos para a gente encerrar Uhum. essa 1 hora. A gente vai ter que voltar depois, né? Então, Tá nós bom. nós não podemos ultrapassar 1 hora aqui. A gente encerra e a gente conclui com mais uns minutos depois dessa 1 hora. Para a gente não ter essa correria, porque a gente está falando de coisas muito importantes aqui, são caminhos muito interessantes que a Pisato desbravou. Eu me lembro que eu estava, em 2005, como a gente ia todo ano na avaliação, 2005 foi o ano que eu estive lá como comentarista, lá na mesa lá em cima, na avaliação nacional, e de repente não caiu para mim comentar o Chardonnay da Pisato, né? Caiu o Merlot. Mas aquele Chardonnay lá me impressionou de uma forma absurda e, de repente, quer dizer, a Pisato era a primeira safra daquele Chardonnay, já ganhou na avaliação entre os 16 mais representativos e depois, no ano seguinte, de novo entrou. Então, aquilo ficou na minha cabeça, quer dizer, a primeira safra do Merlot emplacou de forma absurda. A primeira safra do Chardonnay. Então, que negócio é esse? Que na primeira safra já entra assim, matando. É impressionante. E agora, o lenho representa um outro estágio ainda do Chardonnay, né? Mas a gente não pode esquecer aquele primeiro lá. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa questão do Chardonnay, como é que vocês trabalharam isso nessas duas etapas. E o lenho, assim, a minha história com o lenho, eu provei a primeira vez numa das visitas, das 5 visitas lá, que eu fiz na Pisato, levando o grupo aqui da SB Som, né? Mas o ano passado, na grande prova do vinho brasileiro, lá do Bacos Multimídia, lá do Copelo, caiu na minha mesa lá de avaliação e, de repente, eu dei um grito, assim, apareceu um Meursault aqui na minha mesa, uma coisa fantástica, e acabou ganhando o melhor vinho branco brasileiro, né? E realmente foi eu não sabia o que era ainda, né? Viemos saber depois, etc. Então, fiquei impressionado. Agora, estou mais impressionado ao ver esse 2019. Aquele lá foi o 2018 que nós julgamos no meio do ano passado. Esse aqui, Flávio, você vai ter que explicar, cara, o que você fez esse vinho aqui, porque ele está mais concentrado, ele está mais integrado, ele está com esse aspecto. Eu não sei se você está parecendo mais esse surli, alguma coisa assim das leveduras aqui, tá mais assim, a textura dele está diferente e ele está mais longo também, tá? Então, da minha experiência com 2018, que já foi um espetáculo, eu saí de lá, saí correndo para comprar umas 2 caixas dele aí, antes que saísse o resultado. E agora esse aqui tá uma coisa fantástica, quer dizer, é uma evolução maior ainda do que encontrei no ano passado. Então, Bom, fala aí, nós vamos lá. temos 3 minutos para terminar, mas fala aí, o Tá. Chardonnay, como é que começou essa história e depois a gente fala para o lenho. A hora que faltar 1 minuto, a gente interrompe e volta. A nossa história de primeiros vinhos ali, ela tem sido forte no Merlot e no Chardonnay. Ela foi forte, né? Mas nós também tivemos primeiros vinhos Cabernet, Tanat, etc. E também não foi tão bem assim, né? Entendeu? Então, mas nós sempre tivemos uvas diferenciadas, como te falei antes, né? Esses vinhos todos, o 99, né? Merlot, o próprio Chardonnay 2005, todos eram daquelas vinhas ainda plantadas em
em meados dos 80, tá? Então, nós sempre tivemos uvas diferenciadas, tá? Ao mesmo tempo, sempre tivemos muita habilidade ali, né? O Ivo era um enólogo de mão cheia, né? Certo? E todos nós éramos muito... Nós somos muito cri-cri, tá? Aqui em casa, nós somos muito brigão para fazer o melhor possível, né? O melhor possível e mais do que o melhor possível. A gente nunca está satisfeito, tanto que o meu pai diz, né, que eu sou um baita chato. As minhas irmãs são umas chatas de galote, o Ivo é um chato de galote, mas o meu pai é mais chato que nós todos, tá? Então, e a minha mãe, então, bah, terrível. Então, todos nós queremos fazer coisas, a gente briga muito, etc. Mas, enfim, olha só, o próprio Chardonnay 2005, né? Nós fizemos o Chardonnay 2005 com frio emprestado, foi o primeiro ano que nós usamos frio na vinícola, tá? Nós tínhamos os tanques já com cinta de aço desde o início da Ah, vinícola, mas o frio chegou só em 90, só chegou em 2005, tá? E graças, inclusive, ao Werner Schumacher, tá? O Werner Schumacher emprestou o frio para nós aquele ano, alugou, tá? A gente só Flávio, veio comprar ele mesmo. Flávio, Foi, diga, vamos diga. interromper agora, vou encerrar aqui Tá, e a gente já volta em seguida aqui, tá? Fiquem com a tá gente, bom. pessoal. Aí, Flávio, Foi, de beleza, volta. agora estamos mais tranquilo então. Você estava falando então do 2005 com o Chardonnay, a primeira vez que Sim. usava o frio? Puxa, em 2005, a primeira vez? O branco sem frio é impossível, tá? Pelo menos brancos modernos sem frio fica um pouco mais difícil, né? Claro, É, agora estamos numa fase também em que está se fazendo vinhos um pouco mais alternativos, né? Sempre foram feitos, né? Mas agora está se valorizando bastante um pouco menos de intervenção, né? E então não é tão comum assim. Mas em alguns momentos assim, quando pensávamos em vinho, se pensa em vinho branco moderno, né? O frio é essencial assim para a fermentação, tá? Rosas e brancos, o frio é essencial para nós termos uma fermentação que não que não perca, né? Aqueles compostos de aroma mais voláteis, mais leves, né? Que faz parte do conjunto de complexidade que se espera, quer dizer, na média se espera, né? Nos vinhos mais contemporâneos, brancos e rosas. Obviamente que temos também outras expressões de brancos hoje, em função de vinificações um pouco mais alternativas, que tem crescido bastante nos últimos 9, 10 anos, num movimento internacional forte ali. Mas, enfim, o frio era essencial e nos tintos, né, acredite, entre 99 e 2004, inclusive 2005, nós esfriávamos os tanques, né? E aí não é tão necessário baixar tanto a temperatura, tá? é. Esfriávamos os tanques de tinta usando água de poço artesiano escorrendo por fora dos Por tanques, tá? fora. Uhum. É, Muito comum, né? não sei se tu chegaste a ver, mas é o que nós fazíamos, tá? Uhum. E, e, e... mas daí o 2005 foi um sucesso, tá? A uva estava maravilhosa. E eu acho que o que ajudou mais ainda, tá? Olha como é que são as coisas, né, Bruno? Nós tivemos que esperar uma semana além do que nós tínhamos planejado colher o Chardonnay, porque o Werner emprestou o fio para nós e no primeiro momento, tá? Não funcionou, tá? Demorou a instalação, Ih, etc. Nós tivemos que aguardar. E aí as uvas concentraram mais ainda, tá? O clima continuou muito bom, obrigado. nossa. E aí aquele Chardonnay, até hoje ele tem uma vida, tá, Bruno? Eu acho que o dia que você for vir aqui para o sul de novo, né? Nós vamos abrir uma garrafinha para provar, tá bom? Do Você tem o Chardonnay. 2005 ainda lá? Temos. Não é muita Puxa. coisa, tem muita variação entre garrafas, tá? Ah, Porque é uma questão de rolha, tá? tá. Uma questão de rolha. Não foi feito, tal qual não tinha sido feito o Pisato Melon 99, não foi feito para se guardar por muito tempo, né? Ou seja, eram vinhos para que a gente imaginava vender em 2, 3, 4, 5 anos, coisa assim, né? Então, talvez aí tenha sido um pecado para com o vinho resultante, tá? Mas, mas tu falou sobre os iniciantes, né? Então, alguns dizem que isso aí é sorte de principiante, tá? Eu diria que não é, tá? Por quê? Eu diria que não é, porque não temos nada de principiante, né? Por mais que a gente ache que nós acreditemos que se sabe muito pouco ainda sobre a vitis vinífera aqui no Brasil, né, na nossa região, e até pelas variações que tem, o aprendizado é muito lento, porque
praticamente todo ano é uma história diferente, né? Não tem estabilidade de clima e de comportamento, né? Ou muito pouca, mas enfim, nós temos uma longa história com as uvas, tá? E nesse caso do Chardonnay, já era um vinhedo de 86, 87 para 90, para 2005, nós estamos mais de 20 anos, tá? Em espaldeira, tá bom? Tá. Então, é aí que está o diferencial, tá? O diferencial, e até esses dias vi a live do Adriano, né? Esse talvez seja um desafio. Alguém me perguntou sobre as escolas de enologia, né? Eu acho que a melhor escola de enologia a seguir, independente de estilo e lugar, é a escola que preconiza, tá? E aí sem populismo, né? Mas que preconiza que boa parte do vinho no No vinho. vinhedo, tá? No vinhedo. E aí, o desafio para as escolas de enologia é fazer os que depois querem seguir carreira de enólogo e não de viticultor ou bromatólogo, em algumas regiões se fala, né? É ser um pouco mais enólogo, eu vejo isso na meninada mais jovem, né? De ser um pouco mais enólogo de vinhedo, tá? Tem que estar um pouco mais no vinhedo. É ali que você toma as decisões. Obviamente que é possível, né, tomar decisão só vendo a uva, tá? Você já vê no vinhedo o que dá para fazer com tal uva, Deu uma travada. tá? Você não Voltou. vê só qual. Mas voltando, né? Então eu estava preconizando assim, a melhor escola de enologia é a que ensina, tá? Que muitas das decisões do que você vai fazer com as uvas que vem do campo tem que ser feitas com a uva ainda lá no campo, tá? Ainda lá no campo, lá no vinhedo, tá? Sim, Tanto sim. que, tanto que nós sempre tínhamos essa noção, aqui em casa sempre tivemos, né? Que não tem essa de, pô, não, tem que ir para o vinhedo, principalmente a partir da fase que começa a mudar de cor ou começa a amolecer a baga nas brancas, né? Tem que estar entendendo o que está acontecendo ali para você tomar decisões já ali sobre que vinho você vai ter no final. Obviamente que ainda tem uma série de possibilidades, né? Daí até a colheita, tá? E depois, sim, o ponto de colheita é importantíssimo, etc. Usando só prova ou fazendo análise, não tem problema. Pode-se usar o instrumental todo, tá? Ou seja, também não vamos entrar naquele mundo obscurantista, né? Que eu vejo hoje, né, às vezes, exacerbado nessas brigas entre modernistas e tradicionalistas, ou entre esquerda e direita, entre não sei o quê, não sei o quê, de que não é para usar a ciência. Tem que usar a ciência ao extremo, tem que usar, mas tem que ter sensibilidade também. Ou seja, não tem essa de não fazer vacina. Tem que fazer vacina, assim, você gosta. E aí tem que usar a tecnologia, claro que tem que usar. Obviamente, não tem que usar a tecnologia para enganar. Tem que usar a tecnologia para extrair o melhor possível e dar a melhor expressão do local possível, sem necessariamente, tá, mascarar. Ou deixar mascarar de defeitos, né? Ou de rusticidades, ou de erros, tá? Ou Que de não tem nada de intervenção errado. demasiada também, como foi na década de É, 90 e tudo, né? mas o desafio também é isso, é não intervir demais, que é o ir a ignorância por pretensão, né? Que daí o I do terroir engorda e cai por ignorância de pretensão e vira terror, né? De terroir para terror é o isso aí, né? Então, é a ignorância da pretensão, tá? E daí tem a ignorância também tradicional, de ignorância mesmo, de não conhecer, de não querer conhecer, etc. Mas olha só, os vinhos antigos eram melhores por isso, tinham menos intervenção. Esse aroma aqui, Hum, mas isso dá complexidade. Não, peraí, isso não é não. complexidade. Isso aí é coisa do passado, isso aí é coisa de que não se entendia porque se gerava um aroma assim, tá? Era Mas enfim, defeito que não conseguia se resolver na época, né? exatamente, ou não se conseguia entender, né, a origem É. dele, tá? E daí, ou seja, tem que, cá entre nós temos que usar, por mais que a gente possa beber vinho, se embebedar e se auto-enganar, né, nós temos que usar outra bebida da história do mundo em 6 copos, né, que é o café, né, ou seja, é a das luzes. Nós temos que estudar, entender, parar, analisar, se perguntar o porquê e não simplesmente, tá aí, tá bom, quando não tá, ok, a colheita não colaborou, não sei o quê, para jogar a culpa sempre no outro, né, tá? Mas, Mas enfim, vamos Flávio, lá. me fala o seguinte, Diga. você já tinha feito algum Chardonnay antes desse 2005, pelo menos em teste, mas você não tinha nem frio para testar, né? Não, não tinha sido feito. Foi a primeira safra Ali em mesmo. casa, Você vendia ali em uva? casa, vendia sempre a uva. Ali em casa nunca tinha Ah, sido feito Chardonnay antes. Tinha sido feitos vinhos brancos dos anos 90
e 80, mas aí caseiros, meu pai fazia, tá? Tá. Mas não de Chardonnay, Se usava Trebbiano da vida, Moscato, etc. Se fazia mais de tinto do que de branco, tá? Tá bom, E agora aí, sim, diga, vamos lenho? encerrar o isso, vamos para o lenho agora. Fala agora a ideia do lenho, como é que Tá, apareceu lenho. essa Bom, coisa aqui. o tal de Pisato Chardonnay, tá? Que é o 2005. Eu posso sair um segundinho? Sim? Vou sair um segundinho, espera aí. Tá legal. Bom, enquanto isso, vamos falando aqui, né, pessoal? Olha, realmente a trajetória da Pisato em termos de Chardonnay, né, foi muito marcante para o vinho brasileiro, porque não só Pisato, tem outros produtores também que estão sempre lá na avaliação nacional, ganhando como melhores vinhos, né, o Chardonnay. Mas a Pisato, na primeira safra e na segunda, quer dizer, 2006, voltou a ganhar lá entre os 16 melhores. E o que nós estamos hoje falando aqui é sobre esse destaque do lenho, que representa um outro estilo, né? O que nós estamos apresentando aqui? Qual que é esse aí, Flávio? 18? Essa é a cara contemporânea, né, do Pisato Chardonnay da linha, aquele do 2005, tá? Tá. Ele existe até hoje nessa linha, tá? Ele é o Pisato Chardonnay de Chardonnays, também com DO Vale dos Vinhedos, tá? Uhum. Que é um Chardonnay feito assim, tá? Ele não passa por carvalho, apenas ácido inoxidável, fermentamos, evitamos malolática, mantemos as leveduras, tá? Ou as borras finas de leveduras, são leveduras que estão lá, né? Em suspensão, através de agitação ou tal de batonagem no próprio tanque, tá? Ele é geralmente lançado 5, 6, 7 meses depois da colheita, tá? Fica então, quanto esse tempo é o em batonagem lá? Fica 3 meses, 4 meses no máximo, quinzenal, tá? Não é muito agressiva, não. E o objetivo ali realmente é aportar, ajudar a acelerar um pouco a liberação de aromas que a levedura gera e captura para si, fica lá dentro, tá? Não é ainda uma coisa de autólise, porque a autólise, por mais que a gente faça essa agitação, teria que usar uma temperatura um pouco maior para esse pouco tempo, né? Então não é esse lado, tá? Existe um toquezinho de tostadinho, tá? Mas é bem leve, é sutil, e ele tem a ver com o amadurecimento do vinho e um pouco da colaboração das leveduras, tá bom? Tá. Então esse vinho existe até hoje. A partir de 2011 nós começamos a fazer daí o lenho, tá? Além de continuar fazendo o Pisato Chardonnay, que depois virou os Pisato Chardonnay de Chardonnays, né? Que agora está vendendo a 19, na verdade, não é a 18. Nós começamos em 2011 a fazer o lenho, tá? Então foi isso. Nós estivemos lá em 2011, em setembro. Então você serviu o lenho para a gente na primeira colheita. Yes, esse mesmo. Daí era 100% barril novo. Ele começa a ficar com a cara que a gente queria, apesar de usar um barril com uma tostagem muito mais controlada, né? Para não sobrepujar chardonnays de regiões amenas como a nossa. A Serra Gaúcha, tá? E Vale dos Vinhedos, que está na Serra Gaúcha, é uma região assim que não gera vinhos portentosos, concentrados, blockbusters, tá? Então, um chardonnay, um vinho branco, até tintos, né? Tem que tomar muito cuidado com o uso da madeira, tá? Do amadurecimento em madeira. Porque senão ele tende a sobrepujar aromas. E os brancos são mais sutis. Então, o que acontece? Nós reconhecemos que a primeira e a segunda colheitas, o carvalho estava um tom um pouquinho acima. Depois, ao longo do tempo, acabou se integrando melhor. Mas a partir da 2013, que daí já era um misto de barris de primeiro, segundo e terceiro uso, começou a ter um equilíbrio muito melhor e uma expressão muito melhor. Verdade, tanto que 2013, Flávio. o 2013 começou a ser um sucesso bárbaro. Diga. Então, naquele dia lá de 2011 que você serviu para a gente lá, eu achei que estava um pouquinho de madeira a mais. Mas depois o pessoal que gostou, né? Teve gente que gostou e levou o lenho. Eu não levei, porque achei que estava muita madeira. E depois eu fui tomar esse vinho mais tarde e aí achei que aí integrou bem. E aí comecei, puxa, mas o vinho realmente é espetáculo e tal. Mas eu tive essa primeira impressão. Só que agora esse negócio está assim, um show, né? E aí o lenho, o que acontece com o lenho, né? O lenho, apesar de nas primeiras edições nós usar um barril que não era para ser tão sobrepujante, ele acabou sobrepujando um pouquinho, tá? Nas últimas edições, o que tem acontecido? As edições de 13 para cá, tá? Nós tivemos
Tem algumas variações de colheita aí, naturalmente, de colheitas mais maduras, mais concentradas, não tão concentradas assim. Teve alguns que ficou mais tempo em barril, outros menos. E tem também, eu sempre brinco, né? Até hoje estava falando com um colega de enologia também, e ele me perguntou assim: o 18 e o 19, Flávio. 18 e 19, Flávio. Ele não me chama de pisado, me chama de Flávio. 18 e 19, qual que tu gosta mais? Ele me perguntou. Para ti, não é qual gosta mais? Qual o teu vinho mais completo? Aí eu disse para ele: olha, seguinte, a 18 é o vinho que é mais sedutor. Em compensação, quem não gosta do toque do amanteigado, do carvalho um pouco acima, né? Tá? E o tostado com manteiga, digamos, pensa numa pipoca com manteiga, tá? Não gosta muito do 18, prefere o 19. Porque o 19 ele parece mais completo, ele tem mais nuances, ele tem mais, como é que eu vou dizer, se nós pensarmos aquele gráfico em teia de aranha, né? Ele tem vários picos, né, tá? de aromas diferentes, tá? E já o 2018 não, ele é um pouco mais voltado para o lado diacetílico, né, da manteiga e da tosta do barril, etc. E de uma uva mais madura também, tá? Então ele deixa aparecer esse lado assim mais opulento, digamos, tá? Opulento. O 18 é um pouquinho mais lean, ele é concentrado, o 19, ele é concentrado, mas ele tem uma expressão ácida um pouco maior e fresca, tá? E com a mesma idade, digamos, claro, não dá para comparar eles agora um com o outro nesse momento, mas no mesmo período de tempo que você provasse, você sentiria aqui talvez a fruta um pouco mais visível, tá? Então são dois estilos dentro do que é o lenho, né, um pouco diferentes. O 18 mais sedutor, tá? O 19 mais completo, mais complexo, tá? É essa a diferença deles. E aí, o que acontece? Alguns me perguntam, vem cá, mas às vezes dá uma sensação de que está um pouquinho a mais a tosta, mas eu explico, é um barril de tostagem média para baixo, é só um terço de novo. Esse lado isso que eu queria saber. É um terço só que é novo? É só um terço que é novo. Então mas tem esse lado... seguiu a regra da Borgonha aí, né? Não sei. Bom, aí sinceramente eu não sei se é essa a regra, tá? Não, na Borgonha lá não se usa mais que um terço, né? É o padrão, né? Tá. Mas às vezes, dependendo da estrutura do vinho, a madeira até aparece. Até eu levei um balão agora, eu participo lá daquele campeonato mundial de degustação lá da Revue de Vin de France, né? Todo ano, e é apertadíssimo lá, tem umas equipes lá que treinam o ano inteiro, etc. A nossa equipe, eu aqui, um na Itália, outro na França e tal, os brasileiros que nunca se encontram quase, chega lá, apanha, né? E aí apareceu um Meursault lá, falando, puxa, mas tá madeira demais, cara, isso aqui não pode ser o Meursault, né? E a gente errou, né? Então... por isso que eu estava com isso na cabeça, apareceu esse vinho, o 2018, lá na grande prova do Brasil. Eu falei, tem um Meursault aqui, e estava fantástico, cara. Eu conheço, eu não sabia dessa política do um terço deles, tá? Eu conheço alguns vinhos de lá, não conheço muito, não, Bruno, sou sincero, tá? Na verdade, a gente tem algumas oportunidades quando vai nessas feiras exterior e algumas viagens aí de troca de experiências, né? Mas tem um lado desses chardonnays... Só um pouquinho, Bruno, aqui. Tem um lado desse chardonnay que até quando os colegas me perguntam, né? Que eu prezo um pouco por esse parque de barris usados que eu tenho, tá? Nós não inoculamos bactéria, tá? Para a malolática, ela está lá presente no sistema, né? Sistema vinícola, sistema de barris, enfim, ela ocorre ao natural. Às vezes ocorre antes do inverno, mas alguns barris sempre ficam para depois do inverno, tá? E eu diria que hoje eu acho que eu tenho uma turma de bactérias lá, tá? Eu não tenho mais um exército organizado. Eu prezo, eu tenho quase certeza disso, tá? De novo, teria que fazer uma análise completa, né, de cepas, mas não vamos chegar tanto, tá? Mas enfim, eu acho que eu não tenho lá aquele carnaval estilo carioca organizado lá no sambódromo, etc., com várias escolas de samba. Eu devo ter lá um bando de levedura, de bactérias, né, fazendo uma grande confusão. Um carnaval estilo Nordeste, assim, né? Carnaval de rua. E aí, elas, em alguns momentos, eu creio que elas geram algumas complexidades, né, em cima desse lado da malolática, né?
que torna esse conjunto tão complexo e tem atraído tanta atenção, tá? Inclusive com colegas enólogos de outros países, tá? E que tem feito a diferença, tá? É um vinho de sucesso, nos últimos anos ele tem sido agraciado como melhor isso, melhor aquilo, 93 pontos na Decanter, etc. Mas, enfim, interessa é que, o que eu vou te falar agora, tá? Ele é um sucesso. Eu tenho fila de espera todos os anos, tá? Ele termina alguns meses antes de chegar a colheita seguinte, tá? É um vinho... Aliás, a minha linha de brancos, toda ela, né? A Fausto Chardonnay, Pisato Chardonnay, Semillon, Sauvignon Blanc, o Lenho, os rosé, o vinho rosé também Fausto. Esses últimos anos aqui todos têm acabado antes de chegar a colheita seguinte, tá? Tá uma fase boa. A minha equipe está fazendo um belíssimo trabalho, tá? O 18 já acabou, Flávio? Do Lenho? É. Sim, faz tempo. Sim, tu tá com 19 aí, né? Tô com 19. Acabou faz tempo. Não, o 18 terminou. Acho que terminou. Nós começamos a racionar a venda, né? Em agosto ou setembro já, do ano passado, porque a gente tem que manter uma reserva para as cartas, né? E começamos a vender menos até parar, né? E ele voltou em janeiro. E em janeiro lançamos janeiro, final de dezembro, lançamos o 19 daí, tá? É porque quantas garrafas são dessa safra? Nossos garrafas todas numeradinhas, tá? São 7.400, essa é a garrafa 5821, né? Uhum. E a garrafa também, não sei que número aí, grande, da DO, né? Qual o número? É tudo numerado pela DO e por nós. Lenho. Nós temos uma tradição de numerar nossos vinhos, né? Discretamente, claro, né? Contra-rótulo. Mas, enfim, são tiragens pequenas, né? No mundo de produtores, 7.000 garrafas é pouca coisa, né? Olha, o que eu digo é o seguinte, quem está ouvindo aí, não perca e compre logo esse lenho aí, porque esse aqui está melhor ainda do que o 2018. Agora, eu queria saber o seguinte, ele é mais concentrado, né, Flávio? Por que ele é mais concentrado? Por que ele tem mais concentração, mais intensidade de sabor na boca? Tem alguma diferença aí? Eu acho que a acidez está fazendo a diferença, tá? A acidez está te dando essa sensação de mais longevidade. É mais ou menos que nem o tanino e a acidez no vinho tinto, tá? A expressão tânica às vezes pode ser incomodativa para alguns, né? Mas o tanino, né? E a acidez são essenciais, né? São essenciais para nós ficarmos com essa sensação de marcação, tá? De limpeza e ao mesmo tempo marcação no retroolfato, na persistência, tá? Nesse aspecto, eu acho que o 19 tem essa diferença. O 18, eu não diria que ele é mais concentrado que o 18, tá? Não. Eu acho que eles são muito próximos, mas tem esse aspecto que faz a persistência ser maior do 19, tá bom? Ok, e o que eu acho legal... Algumas pessoas estão perguntando se tem na vinícola. Tem sim, o 19 não esgotou ainda, tá? Em Campinas, na região de Campinas, o pessoal está tendo um pouco de dificuldade para achar vinhos aí, porque estão esgotando, né? Vários deles. Nós estamos tendo alguns problemas de reposição, alguns pontos de venda, né? Alguns pontos de venda não estão fazendo reposição, estão esperando para ver como é que fica, estão preferindo vender o estoque de outros vinhos também, né? Mas, enfim, isso acontece com todos, né? É normal nessa fase de alguma incerteza, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui uns lugares que pode ser encontrado em Campinas. Eu te passei esses dias, né, Bruno? Passou. Eu passei para o pessoal lá, está no nosso site, mas eles não acharam em vários pontos, procuraram. E acharam em talvez um dos pontos lá acharam, mas não em outros. Mas deixa eu comentar que eu achei muito interessante esse aroma que ele tem de casca de limão, sabe? Um limão siciliano, um toque de quincan. E tem uma mineralidade também, Flávio, um pó de pedra, uma coisa assim. Esse vinho eu achei muito, muito elegante e expressivo, né? Realmente é um vinho para as pessoas não perderem, não deixarem de experimentar. Legal, bacana, obrigado pelo feedback aí. Ele realmente tem, ele consegue harmonizar, né? Ou seja, ter um equilíbrio desses aromas que remetem, né, a quincan,
ao limão e também abacaxi está presente ali, tá? Mas bem maduro, quase em calda, né? E também os toques relacionados aos amanteigados, com baunilha, um tostadinho, né? Que não Uhum. é, eu insisto, não é do carvalho, aí sim tem a ver um pouco com esse batonagem, daí sim em barril, mas também com essa transformação malolática que ocorre, e eu prezo isso realmente a esse, digamos, descontrole positivo, né? Com essas prováveis cepas diferentes, né? E uma malolática não ocorrida rapidamente durante ao final da fermentação ou logo após a fermentação alcoólica, e sim ao longo do tempo, trazendo o que poderia ser eventualmente, tá? Se tivesse num tom ligeiramente maior, quase para o lado do defeito, tá? Mas não, o que ele agrega ali é uma complexidade, tá? Ou seja, nós estamos esse lado pipoca amanteigada que quase se você provavelmente se a concentração subisse um pouquinho ali, né? Hum. Talvez fosse até confundido com alguma coisa de redução, tá? Então, ou Não, acho que não. família dos enxofres, enfim, tá? Aham, Se acho que tivesse não uns tons chega. maiores, né? Não Não, não tá, chega. não tá. Mas é o caminho assim é Mas o dá um caminho assim defumadinho, tem um defumadinho que é, aparece no final, né? sim, Também. sim, Mas isso aí. enfim, vamos para o espumante? Vamos de espumante, vamos lá. Então Bom, vamos o lá. espumante, É, o espumante, antes de você falar, né? Quer dizer, por que está esse sim. espumante aqui? Porque a Pisato inovou mais uma vez. Hoje a gente está vendo aí vários espumantes que não tem degorgement, né? Não tem a retirada das borras, né? Então, um espumante turvo que você pode colocar na sua adega lá e deixar mais um tempo surlir, né? Pode prolongar a sua maturação aí sobre as leveduras em decomposição. E não sei se todo mundo sabe que a Pisato foi a pioneira, né? Ela que iniciou esse movimento e foi assim até uma prática que veio da Expo Vines lá, que a Pisato levava os vinhos lá que não estavam prontos ainda, e também tem um lance lá que o Flávio observou lá em Londres, etc. Conta um pouquinho dessa história aí, como é que você trouxe essa novidade para o Brasil, que hoje tem vários fazendo e de grande qualidade também, né? Sim, eu até vou deixar os dois cálices aqui, ó, para vocês verem a diferença entre o vinho límpido, que é o Chardonnay, né? E um vinho turvo, com as leveduras dentro, que é o Vertigo, tá? Vertigo espumante, esse espumante que nós estamos falando aqui, né? O que acontece? Nós quase sempre fizemos a Expo Vines, né? Mesmo quando nós éramos uma vinícola com poucas garrafas, quase sem ter o que vender, porque nos primeiros anos a gente era comprado, né? Nós éramos comprados porque o sucesso inicial e dos anos seguintes com os Merlots e até com o Cabernet, né? Então a gente não precisava fazer muita força para vender, então era comprado, mas mesmo assim, acho que nós começamos a ir à feira em São Paulo antes de chamar Expo Vines, até em 2003, 2004, tá? A minha irmã Jane já morava em São Paulo, e sempre fomos entusiastas de ir a mercado, tá? Ou seja, é aquela história que eu sempre falo, não adianta fazer vinho para mim, tem que fazer vinho para quem, para vender. Se é para vender, eu tenho que ir no mercado, tenho que mostrar o vinho, tá? Mostrar o vinho. Então, a gente começou a fazer desde cedo, Expovines, e a uma certa altura, acho que foi lá por 2006, nós começamos a levar curiosidades para Expovines, né? Porque sempre a mesmice, vinho engarrafado, etc. Então, se não tinha vinho novo, às vezes tinha vinho novo, lançamentos, mas também levávamos vinhos recém-feitos, né? Ou recém-fermentados, né? Os vinhos geralmente era ali em abril, né? Março, abril. Nós levávamos vinhos rosé recém-fermentados, turvos, brancos recém-fermentados, o Cabernet, Merlot, depois Alicante Bouschet, até para ver aquela coisa da cor da Alicante, né? Aquela coisa do violáceo da Alicante, né? Que eu sempre brinco que é uma uva que chega na vinícola com bolas de paintball de tinta e joga em ti, né? Não precisa tirar, ela joga. E além de bolas de tanino, né? Além Paintball. de bolas de tanino, né? Ela chega atirando. E então foram vários anos levando coisas assim em processo, né? Ou seja, raw, a expressão raw, né? De em processo, né? Ou matéria-prima, né? Do inglês. E a certa altura começou a levar espumantes com as borras também, tá? Isso aconteceu, acho que em 2011, 12, quando a gente estava com um processo assim mais dominado dos espumantes, que nós começamos a dominar um pouquinho mais a partir de 2008 para 2009, que até então, nos 2, 3 primeiros anos de espumantes, 6, 7, 8, nós fizemos segunda fermentação fora, né? Fora de casa, vinho base em casa, fermentação fora. Então a gente começou a levar coisas assim em processo, né, tá?
E os espumantes começaram a chamar mais e mais atenção, tá? E aí a Jane, né, ela dizia, Flávio, o pessoal quer que a gente lance alguma coisa com as leveduras dentro. Claro, isso também coincidiu com aquele movimento, né, levantado pela Master of Wine francesa, né, que ela criou uma feira em Londres chamada RAW, R-A-W. E aí, onde se apresentavam vinhos, desde os naturais, de menos intervenção, até os alternativos, coisas novas, coisas com as borras também, tá? Mas a Jane que foi entusiasta, tá, de lançarmos esse espumante. 2014, aí vem o ponto importante. É a primeira degustação, a primeira degustação de descorteados para cobrir espumante brasileiro apenas, tá? Então, o que decidimos? Vamos mandar para o Descorteados o nosso primeiro Nature, daí sim, limpo, né, com degorge, que era um Nature com vinho 2012, né, de colheita 2012, e o mesmo Nature, mas sem degorge, ou seja, com troca de tampa Corona, né, para rolha. Mandamos os dois. Os dois foram muito bem, obrigado. E o sem degorge, né, que depois viria a se chamar Vertigo, ele foi o vinho Revelação, o espumante Revelação, né? Então, decidimos aí correr e lançar, né? Lançamos tanto o Pisato Nature, quanto o Pisato, daí achamos o nome, né? Quanto o Pisato Vertigo Nature. Que provavelmente, eu acho que tá? Depois veio, eu acho que o Lírica Crua, e logo depois deve ter vindo o Bodega... Não, antes do próprio Valduga teve o segundo ou terceiro da América Latina, foi o Rosé com borras do Pablo Morandé, da Bodega G. Bodega G. Eu acho que ele foi ali empatado com o Lírica Crua. Daí depois vem Valduga, hoje tem Gais, hoje deve ter Valmarino. Hoje tem toda uma categoria, né, de espumantes com as borras, né? Certo? Mas, enfim, eu posso até estar equivocado, mas eu creio que nós tenhamos sido os primeiros, tá? Fomos os primeiros. No outro ano nós fomos o melhor do Descorteados, tá? No primeiro fomos Revelação, outros fomos o melhor espumante, tá? E também foi um espumante que ficou... Ele foi levado por anos a fio por várias personalidades do mundo do vinho mundial, né? Em degustações na França, na Inglaterra, Estados Unidos, como algo assim de novo, né? Certo? Ou seja, um espumante de 2 fermentações com as borras, porque às vezes o normal é encontrar, né, o ancestral, né, com as borras, etc. Ou pet national, tá? Não é esse, tá? Então, esse é o fato inédito. E realmente é um espumante que ele tem muito a oferecer, ele tem muitas dimensões de aromas, né? Ok? Tem todo o lado de amadurecimento, né, e autólise, né? São espumantes que nós vamos... E depois, Flávio, tem uma coisa a mais, que você pode comprar uma caixa desse espumante e degustar em estágios diferentes, né? Com evoluções diferentes. É uma coisa sensacional que você não encontra em outro vinho. Na nossa ficha técnica descreve assim, você decide... Você já lembra do você decide? Você decide o tempo de surlat, né? Ou surlis, como quiser, tá? Lat não vai ter na nossa adega, mas li sim. Né? É que a expressão de guardar, né, espumantes com as borras... Até quem me explicou isso foi o Dirceu Viano, né? Por que surlat, né? Que para espumante tem que ser surlat. Aquela madeirinha ali. Exatamente. Exatamente, a madeirinha onde ficava... Que quando explode uma garrafa, se não tiver aquela madeirinha, desaba tudo, né? Então, aquele latte lá na champanhe é super importante, né? Agora, na nossa adega, não tem isso. Mas exatamente, então ele tá sobre as borras, aí você acaba decidindo, né? Quanto tempo vai ficar, e é bem bacana, tá? A evolução é incrível, você sempre vai ter também alguns aromas um pouco mais rústicos, né? Afinal, nós temos o quê? Um sistema com leveduras, né? Um sistema com levedura é um sistema aprisionador de oxigênio, tá? Então a evolução tende a ser mais lenta, tá? O lado evolução do vinho branco, né?
Então ele tende a ficar mais jovial mais tempo, mas também de alguma forma, né, isso aí dá alguma rusticidade, certo? Então, e se ficar muito tempo ali, você pode ter alguns desafios de redução, mas é difícil, né, entendeu? Porque já é uma levedura decantada, etc, tudo mais, tá? Mas enfim, é um produto que chamou muita atenção, que está chamando até hoje. Nós fazemos pouca coisa dele, tá? Porque nós sempre lançamos eles com no mínimo 24 meses, tá? O normal é mais de 30 meses, tá? Mas depois ele pode ficar até 60 meses, 90, na tua casa, né? Na tua casa com a rolha, certo? Flávio, acho que cobrimos aí, então, mais uma etapa da inovação da Pisato. Aham. Temos que falar dos caminhos futuros aí, mas antes disso, eu sei que é duro falar pouco das coisas, né? Porque te dá corda, o Flávio tem muito para falar. Mas um pouquinho. Falo demais. Não, Alicante Bouschet, Semillon, né? Fala um pouquinho Aham. a exploração de outras uvas, né? É muito bacana isso que vocês fazem. Egeodolar. Até hoje ainda tem a foto do Ivo lá de 2003, né? Ele mostrando Aham. o vinhedo lá. Era aquele que era em Lira, não era? Era em Lira, era em Lira. Tem Aham, a aham. foto do Ivo lá nesse vinhedo de Lira, lá, da Egeodolar. Egeodolar não teve É. um sucesso tão grande no Brasil, né? Mas o Alicante Bouschet, vocês foram os únicos, né, durante muito tempo a produzir essa uva. E agora tem a Semillon, né? Fala um pouquinho aí, Aham. vamos falar 5 minutos e depois a gente vai para a conclusão. 5 ou 55? Tá, tanta uva, né? Tem tanta uva para falar, mas vamos lá. Bom, o Semilon. O Semilon, lembra que o pai era um grande plantador de Semilon como é que é? Nos anos 70, né? Ele tinha muito É, Semilon. Tinha Semilon, Cabernet Franc e Merlot. E naquela época, né, o negócio era a quantidade de quilos, tá bom? Lembra que eu falei, né? Os franceses vieram com as vinícolas aqui e estimularam o plantio de franceses, mas não vieram estimular plantio de espaldeira ou de aumentar padrão, etc. Queriam produzir aqui porque aqui o Brasil era fechado. Eu lembro sempre, o pai lembrava também, né, que o Semillon, ele raramente ficava amarelo, tá? Ele ficava azulado para verde, ou seja, e estava maduro. 10 graus de álcool colhia e vendia, né? Entendeu? 10 graus de nossa. potencial colhia e vendia. Mas tinha uma parcelinha numa encosta, né? De um terreno pedregoso, não tão rico, em que o Semillon era simplesmente tão rainha quanto a Chardonnay naquela cor amarelada, tá? E na nossa memória ficou isso aí, tá? Uvas super maduras, concentração de açúcar maior, claro, produção um pouco menor, etc. Lá por 2009 e 2010, nós chegamos à seguinte conclusão: olha, temos Chardonnay daqui, Chardonnay, está na hora de ter mais um branco. Hum, 2011 e 2012, resolvemos plantar duas parcelas de uvas brancas. Uma de Sauvignon Blanc, porque nós gostamos muito do Sauvignon Blanc, pessoalmente, tá? Do vinho, meu pai gosta muito do vinho Sauvignon Blanc. E a outra, em função dessa memória positiva, foi de Semillon. Plantamos em 2012 o Semillon. E a primeira colheita que fizemos foi em 2015, por aí. Fizemos vinho, não gostamos, não lançamos. 2016, fizemos vinho, não gostamos, não lançamos. hum. 2017, gostamos, lançamos. Foi um sucesso bárbaro. De cara, foi o melhor branco do Descorteados, acho que 2018, né? Não sei. Enfim, um desses aí. Chamou a atenção de nossos importadores, queriam importar, mas eu tinha 1.000 garrafas, como é que eu vou exportar? Inclusive, o importador francês queria importar e eu disse, não, não tenho. Eu tenho um importador de Bordeaux lá que importa de nós desde 2013 vários vinhos todos os anos, tá? Aí vem o 18, que agora sim está sendo vendido, são 2.000 garrafas, que também está um sucesso bárbaro, mas nós ainda estamos aprendendo com a Semillon em vinificação, tá? Não sabemos nada, realmente estamos aprendendo. Estamos usando barris mistos de carvalho francês e as extremidades de Rubínia, falsa casca, Ah, tá? é? Puxa. Então, o blend do final do Semillon é sempre um vinho desse tipo de barril, com um vinho que não passou para o barril, por enquanto. Estamos Uhum. aprendendo. E mais outros testes que a gente tem feito e não tem entrado no blend aqui a colar, tá? Enfim, essa é a história do Semillon e é um vinho que está chamando muita atenção, tá? Muita atenção mesmo.
Mas, de novo, são poucas garrafas por enquanto, estamos aprendendo, tá? Não sabemos que estilo vai ser no futuro. Gostaríamos, né? Mas daí é uma coisa minha, da Jane, gostaríamos que fosse tal qual os Semillons australianos de longevidade, do tá? Hunter De Valley. longevidade. De amadurecimento, tá? Gostaríamos, não sei, vamos ver. Mas aqui tem uma Gostaríamos, mas característica muito diferente, né? Até teria chance, tem a ver, né? Porque lá tem muita nuvem, etc. Tem baixo teor alcoólico. Quem é, sabe, hein? o, o Thiago dando cultura, que é fã também desse tipo de semilão, diz, mas eu acho que tem chance, sim, sim. Olha, Thiago, estamos no início, Thiago, calma. Enfim, vamos lá. Isso é um pouco a história do semilão. Egiodola, não é para quem não é desse mundo da uva e do vinho, egiodola não é ebola, não é o vírus aquele da África, tá? É egiodola. Não tem nada de errado, porque afinal cá entre nós, né? Os nomes de uvas, né, têm algumas coisas muito curiosas, né? Egiodola é uma delas, né? E tu falou assim, não fez muito sucesso no Brasil. Vem cá, tu é um diplomado W7, né? E mais do que diplomado W7, mas você é um diplomado da vida. Tu vive entre vinhos há 200 anos, né? Onde tu tinha visto Egiodola antes? Me fala. Nenhum lugar. Nenhum lugar. Nenhum lugar, né? Nós mesmos não sabíamos as origens direito da uva, da onde nós vimos, sim. Mas nós não sabíamos as origens e o Pagliari nos ajudou, o José Luiz Pagliari nos ajudou a, a descobrir algumas coisas sobre a Egiodola. Isso lá no meados dos 2000, quando nós lançamos a primeira edição. E aí depois, ao longo do tempo, daí a Jancis e o Vilamos, né, aquele autor lá, fizeram DNA, né, o DNA, e agora se sabe que a origem dela é a Arboriu e Negramole, né, os pais dela. E o nome Geodola, na verdade, é uma contração de duas palavras blascas, né, que significa sangue de verdade. Por isso que no rótulo hoje está aquele rótulo vermelho com preto, né? Parece sangue, né? Tem a ver Aí a com gente usa a sangue. expressão bem discreta lá, sangue de verdade, tá? Tá. Mas enfim, o Egiodola não é popular, tal qual o Alicante também não é, né? Com exceção dos últimos anos, né? Não é o nosso, né? Mundialmente falando. Tal qual a Tanat. A Tanat é popular por quê? Para nós, porque aqui no Uruguai. Quando eu vou lá para as feiras do exterior e falo de Tanat, Tanuat? Tanuat? Não, Tanat. Não, Tanuat. Não, é Tanat. It's Tanat. Tanat. Nem sabe. Daí o cara explica, não, ok, é uma uva do Madrán, na verdade, a origem, mas que o Uruguai fez uma história. Uruguai. Porque o Uruguai e o Brasil são muito pequenos no mundo do vinho. O Uruguai é muito maior que o Brasil, conhecido externamente, né? Mas o que acontece? A Taná também é exótica. Nós que conhecemos mais porque nós somos vizinhos do Uruguai, tá? Verdade. Mas enfim, a Egiodola não é... A Egiodola, Tanat, Alicante Bouschet são uvas muito rústicas, tá? Elas têm... as três têm pontos fortes na carga tânica, como eu falei antes, né? São uvas que não precisa extrair demais, elas vêm do campo jogando taninos na vinícola e em ti, em todo mundo, tá? E Alicante Bouschet, daí, além de tanino, ela chega jogando as bolas de paintball lá, violátil, tá? Então, o que acontece? Essas uvas são rústicas, não são populares por isso, elas nunca decolaram tanto, né? E elas têm, o Uruguai apostou nela como uma uva emblemática e eu acho que agora, nos últimos anos, os tanates uruguaios estão ganhando muito destaque. E os brasileiros também, sejam da campanha, sejam da serra, tem muitas expressões bacanas. Mas a Egiodola, meu pai viu lá na ida dos anos 80 para o Uruguai, né? Lembra? Porque os produtores que trouxeram lá, que levaram para o Uruguai, né, a Tanat para fazer a conversão, eles viram praticamente na mesma região do Madrán, lá pertinho, a origem do Egiodola, né? Viram a Egiodola e trouxeram também a Egiodola, uma uva super produtiva. Gostaram do lado quilos da Egiodola, tá? Mas a Egiodola com parcimônia, né? Com parcimônia, com vinhas um pouco mais maduras, né? E com regulação de produção e com muito pouco matéria orgânica e uso de nitrogênio, ela tem uma expressão que é a que vocês conhecem da gente, tá? Nós somos 3 produtores que fazemos no Brasil, somos nós, Cabo de Pedra e a Jolie Montes, tá? E então são vinhos assim que tem que tomar cuidado, são super tânicos e com acidez baixa, tá? Mas eles têm uma cara deles. Mas a gente vende 2.000 garrafas por ano, uma coisa assim, tá? Então, são vinhos
muito mais de aficionados de vinho, né? Wine geek, né? Do que vinhos de massa, de Tá. popularidade. Tá? E o Ele tem vinhedo uma ainda característica está em própria. Lira? Ainda está em Lira. Não, os mais novos, o mais novo vai ser em Espaldeira Simples, mas tem Lira ainda, tá? Tá, E aí é um tanino assim que ele chega a ser grosso, tá? tá. Ele é astringente, como todo tanino, né? Mas se você deixar ele subir aqui, Ele parece pega que ficou com gengiva. farinha de mandioca. Areia ou farinha de mandioca, parece que tá ali, tá? Então, um tanino grosso, né? Tá? É mais E rústico, né? Alicante rústico mesmo, rústico mesmo. Tem que tomar muito cuidado com a vinificação dele e com o amadurecimento, tá? Alicante Bouschet. Alicante Bouschet é uma uva tintoreira, né? Para quem não sabe, ela tem cor tanto na casca quanto na polpa. Existe muito mais Alicante mundo afora do que se fala. Por quê? Porque é uma uva coringa. Ela é usada muito para quando você tem vinhos de grande produção, né? Para Por dar planta, cor, né? por hectare, que seja, você tem uma tendência a não ter tanta cor, tá? E aí o que acontece? Alicante Bouschet vem e aporta a cor. Varietais de Alicante tem na Espanha e É a nas últimas Garnacha décadas tintureira, né? Que chamam lá no a norte da Garnacha Espanha. Tintoreira. É. Exatamente. Bierzo tem bastante. E nos últimos anos, um expoente do uso do Alicante, inspirado provavelmente no tonel 3-4 do Muxão, né? Que tem, dizem que tem Uhum. 60% a 80% de Alicante. É. Temos muitos Alicantes no Alentejo, tá? No Alentejo. Inclusive, um grande aprendizado com Alicante aqui em casa, né? Tanto meu quanto do Ivo, naquele ano, em 2007, foi com a estada do David Baverstock, né? Ele ficou um mês e meio conosco na vinícola, né? Fazendo estágio para aprender um pouco conosco. e, e É aí, um naquele mesmo ano, o craque. Ivo, aquele mesmo ano, o Ivo fez um estágio com ele lá no Alentejo, Hum. tá? Em 2007. Uma pena que daí em 2007 o Ivo passou, né? Nos deixou. Mas com o David a gente aprendeu o quê? Que Alicante, né? A gente estava mesmo com produção baixa por planta para fazer o vinho varietal, né? Ele pediu, ele disse, diminuam ainda mais, porque os solos de vocês são muito ricos, né? Os solos de vocês são muito argilosos, então, com os solos argilosos você tem uma expressão tânica mais forte ainda, Uhum. de aromas mais escuros, mais resinosos ainda. Então, diminua isso, tá? Diminua a carga, tenta amadurecer ao máximo. E na vinícola, né? Ele mais ou menos disse isso para nós, tá? Ele disse assim, vocês, por favor, tá? Vocês fiquem longe do tanque do Alicante. Vocês têm as mãos muito pesadas. Vocês têm as mãos muito pesadas. Pare de trabalhar as massas do Alicante, não precisa. Deixa quieto. Claro, né? Porque é uma uva que é natural, ela é muito tânica e corada, né? Então ele pegou no pé da gente de um jeito incrível quanto a isso, tá? Flávio, É, diga. agora chegamos na. Já estamos de novo aí no final, né? Aqueles 5 minutos lá renderam bastante, mas é que tem muito assunto, né? Se a gente ficar aqui. A gente é, pode, a a gente gente pode nem. repetir qualquer dia desse. Mas agora vamos tentar encerrar essa aqui nessa segunda hora. Tem Sim. muita coisa, gente. Falar com o Flávio aqui não tem limite, né? Porque a gente nem falou do Concentus, né? Que o Concentus é uma coisa maravilhosa que Né? nem começando pelo nome dele e pela assemblagem que vocês fazem aí de 3 uvas, etc., né? É um vinhaço que vale a pena todo mundo provar, quem não conhece, ou conhecer as várias safras, porque ele tem uma longevidade também muito grande. Mas agora nós temos um compromisso aqui com a nossa série de falar sobre o futuro do vinho brasileiro. Então, temos 3 aspectos, Flávio, para comentar aí. O futuro do vinho Sim. brasileiro, segundo, que perspectivas nós temos com relação a Pisato, que perspectivas temos com relação ao que pensa o Flávio Pisato e que perspectiva a gente pode pensar para o Brasil como um todo, como produtor de vinhos que está ainda num estágio bem inicial comparado com outros países, desbravando novos territórios, etc. E o que se pode esperar do vinho brasileiro? Bom, o desafio do vinho brasileiro, eu acho que foi superado ali por 2008, 2009, tá? Que se fazia muito vinho para... Se fazia muito vinho, não. Eu acho que nós
com algumas exceções, aliás, nem tão poucas exceções assim, mas olhando o panorama que nós temos, talvez mais de 150 vinícolas fazendo vinhos de padrão internacional, né? Do Nordeste, não do Oiapoque, mas digamos lá de Natal ou de Recife ao Chuí, né? Porque no Oiapoque lá é muito úmido e quente, não dá. Mas temos muitas opções de vinhos internacionais feitos por brasileiros, em território brasileiro, com uva brasileira de vários locais, né? Sempre foi mostrar um pouco mais esse vinho para o mercado, tá? Então, isso melhorou bastante nos últimos anos, né? E então, o desafio realmente é mostrar todos esses vinhos, as várias expressões, os vários varietais, os vários estilos de produtores e, principalmente, as várias marcações das várias regiões produtoras brasileiras, que tem uma diversidade razoável já disponível, né? Pense no que é o vinho do Nordeste, pense no que é o vinho de Minas Gerais e São Paulo, ali nessa nova região, que muitas iniciativas, que conheci vários colegas numa última viagem que fiz com eles para o Chile também. Vinhos do Paraná, de Santa Catarina, das várias regiões de Santa Catarina também, que tem muita variação, né? E no Rio Grande do Sul, que é a região tradicional de 85% dos vinhos brasileiros, e que daí sim nós temos Campos de Cima da Serra, Serra Gaúcha, Serra do Sudeste, temos campanha meridional, campanha central, enfim, tem muitas expressões, né, com muita variação, né? Então, tem-se um mundo de vinhos brasileiros, tá? Tem-se um mundo de vinhos brasileiros e o que vai se ver na sequência é nós mostrando mais e mais esses vinhos para o mercado, né? E arrebanhando mais e mais entusiastas, porque é assim, ó, é uma questão do estilo, tá? Se você gosta dos vinhos das regiões, dos vinhos tradicionais europeus, você não tem por que não gostar do vinho brasileiro e uruguaio, brasileiro do sul, né? E uruguaio, tá? Porque eles têm o mesmo estilo, tá? No Cone Sul da América do Sul, nós temos Brasil e Uruguai fazendo vinho estilo Velho Mundo, o sul, né, do Brasil, e o A Uruguai fazendo estilo Velho Argentina Mundo. também está descobrindo esse terroir atlântico aí perto de Buenos Aires ali, né? Sim, porque na verdade ali vem o outro lado. E tem os vinhos do Cone Sul de deserto e Andes, né, que são mais áridos. Aí é Tá? outra coisa. Então é um outro estilo. Esse é o estilo Novo Mundo mesmo, porque existe o Novo Mundo até no Velho Mundo, né? Afinal, Sicília e Alentejo fazem, e o sul da França também, né? Exato. E a própria Espanha, que sempre foi árida, né? Muito Depois árida, da quente. mudança de estilo, depois da mudança de estilo puxado por Parker, né? Ela faz vinho de Novo Mundo, né? Tá bom? O próprio Bordeaux, né? Bordeaux, quando aumentou um grau de álcool no vinho lá, de 12,5 na média para 13,5, o pessoal achava que era aquecimento global. Que nada. Era simplesmente deixando as uvas amadurecer mais exposição foliar, etc., para mimetizar um vinho mais alcoólico, que era o que estava no sucesso, né? Mas, enfim, outros desafios para o vinho brasileiro realmente, né, e caminhos, né, seja nós continuarmos esse trabalho, né, de inserção com formadores de opinião, né, de novo explicando esses estilos novamente, né, fazendo esses paralelos e mostrando que não é uma questão de atributos, é uma questão de estilo o vinho ser assim. Tal qual é para o vinho uruguaio. Então, estilo vinhos do Atlântico versus vinhos do Andes e Pacífico. A Pisato, o que que ela enxerga para cena, frente, assim, Flávio? enxerga para frente. Eu queria uma bola de cristal, mas nós nos vemos assim fazendo vinhos melhores, né? Melhorando os vinhos, nós temos muita coisa a melhorar, né? E continuando a fazer vinhos nessas faixas de posicionamento de preços, que é o que a gente consegue fazer pelo nosso tamanho, tá? Nós queremos melhorar os vinhos e sem aumentar preço de preferência ou eventualmente fazendo mais e melhores vinhos, tá? É isso que nós nos vemos fazendo, tá? Ô, Flávio, Estamos investindo para isso com melhores dinheiros e tudo mais, tá? 330 mil litros por ano, né? Garrafas. E a perspectiva é se manter nesse tamanho, é crescer? Qual que é o que vocês pensam? Na verdade, nós queremos usar todas as nossas uvas pensando numa colheita cheia, né? Que dá uns 400 toneladas de uva.
450, tá? Que daí são 450 mil garrafas, tá? 500 mil garrafas, talvez seja isso. Mas sem arroubos, tá? Nós não temos capacidade, tá? Financeira, né? Econômico-financeira, de crescer muito, tá? E porque não adianta só fazer vinho, né? Tem que vender depois também, tá? E do jeito que é o mundo do vinho, tu sabe bem, né, Bruno? O mundo do vinho, com tantas ofertas mundiais, não tem nada parecido no mundo com o mundo do vinho, em termos de número de produtores, número de vinhos por produtor e no final e número de uvas diferentes. Então, você vai numa Provine, eu encontrei você várias vezes lá, né? Lá tem 4, 5 mil produtores. É. Eu faço 25 vinhos diferentes e mais uns 10, 12 para terceiros, tá? Então, pensa bem. Vamos dizer que esses 4, 5 mil produtores exponham 10 vinhos cada um. São 50 mil vinhos. Só que, se vão 4, 5 mil para Provine, ficam de fora no mínimo uns 30, 40 mil, tá? Certo? É. Então, pensa o que tem de vinho no mundo. Então, ali o desafio é realmente convencer as pessoas a repetir uma garrafa, né, tá? Por quê? Porque dá para tomar vinho toda uma vida e se repetir também, né? Claro, alguns vinhos não saem do local, não é só, eventualmente, vários vinhos, vários colegas meus que não saem aqui do Sul, né? Ou vendem boa parte da produção do local. Imagina quantos não tem na França, assim, de pequenos, assim, certo? Quantos não tem na Itália, sabe? Produtores que, às vezes, têm 1 hectare, 2 também, tem o vinho e trabalham de empregado numa fábrica lá, e tem vinho mesmo assim, tá? Entendeu? É que no Brasil, né, não temos essa cultura histórica, é cultura não aprendida, e sim a cultura antropológica de construção, né, do vinho está no dia a dia. Mas nesses países tem produtores às pencas, tem produtor pra caramba, tá? Entendeu? Muito mais que aqui, né? Obviamente que se eu olhar para o Vale dos Vinhedos, a densidade de produtores de vinhos premium pela área é enorme, né? Mas no geral o Brasil é pequeno o número de produtores. Mesmo Agora, assim, são vários, Flávio, né? o foco da Pisato, né, é interessante porque ele está focado em Santa Lúcia, ali no Vale dos Vinhedos, e no Dr. Fausto, né? E tem Isso. muito, e vocês estão encontrando muito para explorar e estão trazendo novidades, né, ao longo da história, né, que têm sido muito importantes para o vinho brasileiro. Então, tem muita gente que É, pensa, mas você no Brasil tem um monte de terroir, você podia estar saindo por aí explorando vários terroirs, mas não, eu vejo assim que o foco da Pisato tem muito mais para extrair desse terroir, quer dizer, tem culturas europeias aí que ficam séculos explorando uhum. um seu terroir, e eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito bacana de se concentrar e verificar que tem muito mais para contribuir, né? Na sua geração, provavelmente vocês vão trazer mais coisas e vão vir outras gerações por aí, que, aliás, já tem o Giovanni com 6 aninhos, né? É, Chegando por tem aí, o né? Giovanni. Não, mas tem o Giovanni, né, Bruno? Tem o Giovanni, mas tem o Lorenzo, de 20 anos, filho da Flávia, tá? Que Ah, ele e os colegas lá do turismo, né? ah. Já fazem assim um time sensacional. Já estudou sommelier, vai fazer W7, já está fazendo, não sei. Uh, Mas enfim, o Lourenço já. E é uma coisa de 1 ano e meio para cá, tá? Ele foi picado pelo bichinho do menino. vinho também e agora entrou de sola. Entrou de sola, não, mergulhou. Nossa! E tem um irmão dele, que é o Guilherme, de 11 anos, né? Também filho da Flávia, e tem o Giovanni de 6, né? Tá? Enfim, tem uma turma aí muito interessada. Claro que de 6 e 11 anos não dá para falar isso, afinal o Lourenço também começou a se interessar aos 18, né? E está muito bem, obrigado, está desafiante, dá feedback, fica me enchendo o saco falando mal dos meus vinhos às Que vezes, tá? legal! Enfim, mas, enfim, na verdade esse é o bom lá de casa, tá? Nós não temos problemas em nos xingar, tá? É a É. Jane me enchendo o saco, é a Flávia, é meu pai, e aí eu encho o saco de volta, tá? E aí vamos, né? Daí eu encho o saco do pai também, das uvas, etc. Enfim, Esse temos sangue uma turma italiano boa é de bom, casa. né, cara? Esse sangue italiano ajuda nisso aí. Sim, claro, nós vamos lá, vamos para a cozinha, lá perto do fogão, e dele brigar, né? Tá? Às vezes a gente fica uma semana sem falar, mas depois a gente se ajusta, né? É. Bom, Flávio. Serra Gaúcha, né? Realmente hoje nós estamos focados na Serra, tá? Mas não está descartado nós começarmos a olhar algumas outras regiões também, mas talvez não como plantar nossos vinhedos próprios, eventualmente fazer um vinho por ano de outras regiões, talvez também, tá? Para ir aprendendo, para ver umas Tá, possibilidades, tá? sim.
É. Mas, Flávio, o Pô, prazer é muito grande estar contigo aí. A gente podia ficar aqui o dia meu inteiro, prazer. cara. E não ia acabar nunca essa conversa. E a gente ia abrir outras garrafas aqui para falar. Não falamos do O prazer é meu. Concentos, não falamos de É. outras coisas aí, mas também não dá para esgotar tudo numa só, né? Então, muito obrigado. Flávio Pisato, um ícone da vitivinicultura brasileira e que temos o Menos, menos. prazer de... Não, cara, acho que você não é o único ícone, mas você cara. Tem que reconhecer que as contribuições da Pisato para os caminhos do vinho brasileiro foram muito importantes e a gente que valoriza o vinho brasileiro temos que nos curvar e nos reverenciar e agradecer pelo que vocês estão trazendo para nós, que nos proporcionar vinhos de qualidade cada vez maior para que os brasileiros possam ter um espaço, né, para provar aquilo que é seu, além dos importados que estão aqui, que, né, estamos tomando, etc. Mas temos um produto nosso de grande qualidade. Então, Flávio Bisato, muito